Fala galera, estamos aqui a começar mais um Pode Calhar, direto dos estúdios da Casa do Som. Eu, Val Andrade, meu grande amigo, como é seu nome mesmo que eu esqueço? Gente boa, gente amiga espalhada pelo mundo afora, mais um dia aqui na Casa do Som, nos estúdios da Casa do Som, no Pode Calhar. Val Andrade, Rodrigo Almeida, a seu dispor. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Hoje eu trouxe um amigo, hein? Mas você que vai apresentar, como de costume. Sim, estamos aqui com uma pessoa que tem uma história riquíssima, jogou bola, veio de fora, vai contar da onde veio, passou por dificuldades, como todo mundo que chega de fora tem que se adaptar, e chegou criança, atingiu o ápice na seleção, jogou por muitos lugares, muitos craques jogaram com ele, tem muita coisa pra contar pra gente aqui. Eu já senti pelo off que a gente tava batendo um papo que vai ter resenha, vai ter historinha, vai ter coisa boa vindo por aí. Então estamos hoje aqui com Daniel Kennedy. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado eu pelo vosso convite. Obrigado é um pela prazer. presença. É um prazer estar aqui e podermos bater aqui um papozinho. Exato. E pra mim é muito interessante. Eu tava falando para o Daniel há um tempo atrás, agora, nos minutos, que tá sendo uma enciclopédia pra mim. Porque são muitas histórias, são muitos nomes e para mim está sendo muito bom, muito gratificante. Fico muito feliz que vocês estão vindo, né? Falar Cada vez conosco. que venha um e contar a história, você vai ter história para o resto da vida. Agora não é... Exatamente. E pronto, falando em história, conta um pedacinho da tua história. Chegou, por onde, quem foi seu ídolo de futebol, por que o futebol e pronto. Daí a gente vai desenrolando. Vamos, Erolando. Bom, eu nasci na Guiné-Bissau e o meu pai na Guiné-Bissau também já era um grande jogador, foi um dos melhores defesas centrais que havia na Guiné-Bissau. Oh, que bacana. Mas não foi por isso, porque eu também não cresci com ele, não cresci com o meu pai. E com 5, 6 anos, vim para Portugal. Vim para Portugal com a minha avó, foi a pessoa que me criou sempre, fui criado com a avó, sou menino da avó, menino né? Da vovó, sou menino da vovó. Faleceu há 4 anos, com 98 anos, portanto, acompanhei até ao final, portanto foi a pessoa que fez tudo por mim. Na altura, viemos para Portugal com aquelas dificuldades todas que havia, da altura, não é? Fui morar para a casa de um tio e depois tivemos sido a casa de um tio, fomos para a casa de uma outra senhora em Chelas e depois conseguimos arranjar onde depois acabámos por fazer a nossa vida toda no bairro de Horta Nova, ali em Lisboa, que eram umas casas pré-fabricadas. Não, é só uma questão de uns tempos. Não, temporada ficou aí, mas pronto, ficámos lá, foi deitado abaixo, fizeram uns prédios bonitos, pronto, mas foi aquela coisa de quem vem, aquelas dificuldades todas que havia, mas sempre com aquela paixão do futebol, não é? Depois, isso aí estava sempre comigo. E o primeiro contato com o futebol aqui, como é que veio a acontecer? O que acontece jogar na escola, na rua? Começa na escola, na rua, eu adorava jogar futebol. Eu era bom menino. A única vez que apanhava da minha avó era por causa do futebol, porque estragava o ténis, né? Não havia dinheiro para comprar ténis, estragava a roupa, estragava o ténis. E começou na escola, desde a primária, onde eu morava sempre. Lembras o nome da escola? Eu comecei na escola primária da Flamenga, em Santo António dos Cavaleiros. Na Flamenga mesmo, havia lá uma escola e em frente à escola havia mesmo um ringue de futebol, portanto. E às vezes é isso de contar a história, a minha avó dizia assim, não vais jogar a bola, vestes como não vais jogar a bola. E eu, está bem. Pegava na mochila, punha lá uns calções e uma camisola e no intervalo lá estava eu a jogar a bola. Só que a rua, a minha avó passava e o ringue era mesmo lá. E ela só fazia, quando chegares a casa já sabes, né? Mas foi aquela coisa, e é aquela coisa que eu digo hoje em dia do futebol, que, para dar um exemplo, eu com 6 anos ou 7 jogava com moleques de 10, 12, eu com 10 jogava com 16. Destacou-se sempre. É aquela coisa que hoje em dia, mesmo o futebol de rua não há, não é? Não há esse futebol de rua. Os moleques nas escolinhas jogam todos com a idade deles, né? Até sempre vão jogando com a idade deles. Um campinho já de relva sintética, bonitinho, não é aquele campo irregular, aquela várzea. E não havia aquela coisa do mais novo jogar com o mais velho que lhe dava aquela coisa de rua. Pronto, e começou assim, aquele gosto, já estava em mim o futebol, pronto. E quem foi que apanhou o Kennedy e falou assim, não, vem fazer aqui, vamos treinar, vamos jogar bola em algum lugar, Eu estava a jogar a bola, então, acho que há bocado estávamos ali off, e então tinha um parceiro meu que era da escola preparatória da Pontinha, que era o Hugo Costa. Isso já com que idade? Meu primeiro ano de infantil é 10 anos, para aí, 10, 11 anos, é o primeiro ano de infantil. E ele, não, vem comigo ao Benfica, tu jogas bem, pá, vejo aqui na escola, tu jogas bem. Então fui ao Benfica com ele. Só que cheguei lá, aquilo era montes de moleques, já tinham equipa formada, não, fica ali atrás da baliza, daqui a pouco já entra. Não, fica ali, pronto. Fica ali no canto. Fica ali no canto, que já, daqui a pouco já vai.
Então passou isso, aguentei uma semana para aí e disse assim, Hugo, não, olha. Então, e perto de mim, eu morava ali naquela zona de Carnide, havia o famoso CAC, né? Então foi quando eu fui ao CAC. E eu fui ao CAC e eu era centroavante. Você começou a tua... Eu era centroavante. E tinha o teu pai que jogava... Não, meu pai era central. Era central. E você tinha algum jogador na altura que você admirava com algum avançado? Com centroavante? Quer dizer, ali naquela altura, quando começamos ainda, não havia assim... Como é que eu ia dizer? Pois. Também não havia aquela coisa tanto do futebol da televisão, de ver, podemos ver... Pronto, não havia isso tudo. Mas eu era centroavante. Pronto. E no CAC... Logo no CAC, nós somos campeões de Lisboa, das equipas que havia em Lisboa, sem ser os grandes, nós somos campeões. E depois é coincidência que acaba, chega lá um diretor, olha, queremos falar contigo. Um diretor do Benfica na altura, então o Benfica na altura pagou ao CAC 50 contos na altura, olha aí, ó. Deu equipamentos, bolas de futebol, chuteiras, e eu fui para o Benfica, o segundo ano de infantil já vou para o Benfica. Quer dizer, no primeiro você esteve lá de graça, não quiseram, teve que mostrar lá fora. Foi essa... mais uma história de que o vai, estava lá no Benfica. O Benfica, não, vai para trás da baliza. Vai ali e para depois trás da baliza. vai atrás. Não, achei engraçado, eram muitos moleques na altura, então, muitos moleques já tinham a equipa mais ou menos formada. Eu entendi, né? Não vai ficar ele, não, fica mais um pouco. Então depois no CAC, as coisas correram bem, não é? E sem condições nenhumas, e para vos contar no CAC como nós treinávamos, éramos infantis, né? E treinávamos 2 vezes por semana só. 2 vezes por semana. E o CAC na altura, o Cultural da Pontinha, não tinha campo. Não tinha campo. Então o que é que nós fazíamos? Onde é o metro da Pontinha agora? Não sei se vocês já viram. Sim. A altura era uma área grande ali. Era uma área grande. Então tinha a estrada. Então o clube, íamos 2 vezes por semana, punhamos 2 pedras a fazer de baliza e treinávamos na estrada. Olha aí, ó. Treinávamos na estrada, no Alcatrão mesmo. 2 vezes por semana. Assim foi o meu ano todo com o CAC, na altura foi assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos fazer muitas perguntas. O Kennedy vem da admiração pro John Fitzgerald Kennedy. Olha aí, já deve ser. Já. Peraí, como é que é o nome? Não, eu não repeti. Olha a trava-língua. Teu pai ou teu avô? Teu avô que era fã do Kennedy? Meu avô, e então nasceu o último filho da minha avó e do meu avô, nasceu e faleceu. E faleceu logo a seguir, era o 8º, ia ser o 8º, porque a minha avó teve 7 filhos, ia ser o 8º, nasceu, mas depois faleceu. E depois, como neto, por isso é que eu fiquei um pouco o menino da avó, porque a seguir nasce logo eu. E então, ele adorava o presidente Kennedy, e então... Depois Daniel Kennedy. Tu sabe que tem uma frase do Kennedy que eu levo para a minha vida, né? Que ele dizia assim, não sei qual é o caminho do sucesso, mas o do fracasso é agradar a todo mundo. Ué, velho. Anota aí, hein? Essa é para você fala alguma coisa decente. Vou apontar isso depois. Então vem do avô, Daniel Legal. Kennedy. E aí começa a história do Benfica. E começa a história do Benfica. Sempre infantil, iniciado, juvenil, júnior, pronto, faço a minha formação toda, sempre como centroavante. Chega ali uma altura, centroavante e número 10. Eu jogava ali, aliás, eu jogava em todo lado, às vezes é bom, às vezes é mau, mas eu acabava por jogar em todo lado, acabei por jogar também, e faço a minha formação toda do Benfica, e curiosidade que não havia antigamente, com 16 anos, juvenil, vamos a um torneio, olha, até me arrepiei, hein? Inter de Milão. Todas as Giuseppe Meazza, todas as equipas da Europa que podia haver, Real Madrid, Barcelona, Benfica, Ajax, o Inter, 16 anos, e nós vamos a esse torneio. E eu joguei esse torneio de 8, 2 médios, 4-4-2, 2 médios, eu era um dos 2 médios. E fomos a esse torneio. E vamos jogando, as coisas vão correndo bem, vamos à final com o Inter de Milão. Ganhamos a equipa, afinal, aquele torneio de 16 anos, que na altura para nós era tudo, né? Claro. Hoje em dia, um miúdo de 10 anos já está na televisão, né? Pois, portanto, mudou tudo. Na altura não havia nada. Não jogam nada e já tem um monte de coisa. Tem isso. Não jogam nada e já tem holofote. E na altura foi das primeiras, e nós vamos a esse torneio, acaba o torneio, nós ganhamos o torneio. Na altura a minha equipa era o Domingues, não sei se lembra do Domingues. Podem contar a história. O Escardino, que era do Sporting, tecnicamente muito bom, pequenino. O Escardino. Sabe que o Domingues que jogou no Sporting? Exatamente. Sabe onde é que ele jogou? Tá, vai começar Vasco. Pois ele esteve lá no Vasco, exatamente, esteve no Vasco. Então o Domingues, na altura, arrebentou no torneio também. Acaba o torneio, em primeiro lugar, melhor marcador, não é? O melhor jogador do torneio.
E eu, nós todos, eu pensava que era o Domingues, porque ele era. E eles dizem, Kennedy. E eu, melhor jogador do torneio daqueles clubes europeus todos, né? Recebo o troféu, aquela coisa toda, vemos para Portugal, que é a primeira vez que tinha acontecido na altura não havia nada disso. Passado 15 dias, chamo-me o diretor do Benfica. Olha, vou-te contar uma coisa. Nós chegámos um dia, passado 2 dias, o Inter de Milão queria-te comprar. Estamos a falar em Milão. Não havia. Que bacana. E ele disse, o Inter de Milão queria-te comprar, nós é que não deixamos. Olha aí. E disse, o quê? Eu, claro, Inter de Milão. Nem que eles quisessem comprar naquela altura, o cara queria estar em casa, não queria ligar com a família, qual é o Inter de Milão, 16 anos, naquela altura, hoje em dia já é tudo mais. E eles queriam comprar naquela altura. Pronto, eu segui sempre a minha formação, sempre de centroavante, número 10, meio campo. Mas depois passo um bocado a história, passo para a defesa esquerda, né? Quando é que quem é o treinador? O que acontece para você jogar na lateral esquerda? Está à esquerda. Antes de contar isso, já que estamos a contar a história, Fica à vontade. Na altura estava em Inglaterra e o Chelsea o Mourinho estava no Chelsea, com o Silvino, o José Moraes, ele era treinador do Chelsea, o José Moraes foi o meu treinador nas camadas jovens do Benfica. E então eu fui lá ter com eles ao hotel, que ia ver o jogo. Então sentámos aqui como estamos na resenha, o Mourinho, o José Moraes, e o José Moraes disse assim ao Mourinho, tu estás a ver o Benzema? É isto que este rapaz era quando era novo. E era verdade. Olha aí. E tudo começa. E o Mourinho o quê? Sim, este gajo foi o melhor da formação que eu vi na minha vida. Ele era 9, 10, pronto. E tudo acontece. Tenho 17 anos. Eriksson. O grande Eriksson, né? Faleceu há pouco tempo, sim, né? Sim, exatamente. E eu estou treinado, como é que você chama? Nós é pelado. Pra gente lá é aquele pelado, né? É por isso que vem a pelada. Na várzea. Eu sou júnior primeiro ano do Benfica. Só que o campo era aquele campo pelado. Ah, sim. É barro. É barro. Estamos a treinar ali, todo sujo. Aqui é o campo e ali a equipa principal a treinar. Eriksson, Magnusson, Jonas Stern, tudo que... Só feras. Não, só coisas do outro mundo, né? Aquelas coisas todas. De repente, o meu treinador era o Mr. Nené. Ele disse, anda cá. Isso, o Mr. Eriksson está a chamar. Comecei a tremer, velho. Eriksson, Deus o tenha, era um Deus, né? Era um treinador. Baita treinador. Ele chega ao pé de mim, vou lá e eu cheio de barro. A botaria marca tinha, né? Estou cheio de Isso barro. Isso Benfica naquele campo anexo que tinha do antigo estádio, né? Era ao pé da piscina, exato, aquela coisa toda. Sim. Eu chego lá e eu a tremer, 17 anos, né? Júnior, primeiro ano de júnior, ele assim, bom dia. Ele, aquele português e inglês, ele, qual é a posição que tu jogas? E eu jogar de qualquer coisa. Eu ainda disse, né? Esperto. Não, eu faço ali ponta de lança, 10, eu li aquela coisa aí. E ele pega assim no colete e diz assim, então toma, vai jogar ali a defesa esquerda, está faltando um defesa esquerdo. Vai dizer que não, porra. Não, eu era esquerdino. Ele Sim. toma. Começou assim. Eu tocava na bola e ele dizia bravo. Eu nem tocava na bola e ele dizia bravo. Foi uma coisa. Eu nem tocava na bola e ele dizia bravo. Aquilo começa ali a defesa esquerda. Continuo na mesma a jogar pelos júniores, né? Mas a treinar com os séniores, já com 17 anos. Ainda faço uma partida antes de ele ir embora, convoca uma partida. Depois, no último dia que ele vai, ainda era eu, foi o último ano. Júnior. Lembro-me. E ele vai... E foi o último ano de júnior. Ainda é o primeiro ano de júnior, que ainda faço... Não, o segundo. O primeiro ou o segundo, não interessa. E ele chama-me, o último dia dele, lá no canto, ele chama, o adjunto dele chama Kennedy. Olha o gabinete do Mr. Eriksson e eu. Tremia, né? O meu pipoca como eu sou, né? Eu sou pipoca desgraçada. Tremia que deu uma hora a ver, né? E ele chega lá e diz assim, eu vou-me embora. Tu foste o melhor miúdo que eu vi na formação até hoje. Mas a gente vai encontrar um dia. E não joguei com ele, só treinei com ele, nada. E nós vamos encontrar... Não, estás a imaginar, eu moleque do Eriksson, não é? Para mim eu estar a ouvir aquilo do Eriksson. Então começa aí aquela coisa do defesa esquerda, né? Defesa esquerda, extremo esquerdo, pronto. Sim. Passei a fazer mais a ala, né? Mas era sempre, era sempre torneios, ganhei torneios, melhor marcador, era sempre centroavante, mas depois, olha, teve que ir. Mas aí então, essa profecia da parte do Mister... quando que você falou assim, é aqui mesmo que eu vou jogar? Ou você ainda depois que ele foi embora, ainda quis voltar para centroavante? Não, eu quando ele foi embora, depois a seguir já quem me lançou no futebol foi o Mr. Tony, né? Mr. Tony, grande mister, foi ele que me lançou no futebol.
com 18, 19 anos, foi ele que me lançou, e já me lançou como defesa esquerda. Pronto, ele já... O Mr. Tony, eu era defesa esquerda, pronto. Com ele nunca joguei noutra posição, foi defesa esquerda. Outros treinadores passaram, por exemplo, o Arthur Jorge, ainda joguei de extremo, ainda joguei de meia esquerda. Você tinha essa polivalência, né? Tinha essa polivalência, que às vezes é bom, às vezes é mau, né? Mas com o Mr. Tony foi o único que fui sempre defesa esquerda. E no Porto também, no Porto depois acabei... Há uma fase ali que eu sou, que a maior parte das pessoas... Mas vamos chegar lá, você jogou com o João Vieira Pinto, com o Neno, com o Veloso? Rui Costa. Não, tem muito de Moser. Isto aqui o Moser, Ricardo Gomes, Valdo. Valdo, porra, querido Valdo. Valdo tá prometendo. Valdo, quando é que você vem aqui? Calhar, Valdo. Pô, já combinou comigo umas 30 vezes. Valdo, apanhei o Edilson Capeta. Olha aí. Apanhei o Edilson Capeta, tenho o Edilson Capeta. Paulo Nunes jogou com o Paulo Nunes também? Não apanhei o Paulo Nunes. Apanhei o Edilson Capeta, apanhei o Valdo. Valdir Bigode? Não, também não apanhei. Eu, quando saio já começa, depois é quando começa a ver eu fui mais Moser, Ricardo Gomes. Eu tive a honra de participar de uma homenagem ao Neno em Vitória, lá em Guimarães, lá no estádio Vitória Guimarães, que coincidentemente foi no dia 10 de junho que ele faleceu. Foi, tivemos juntos. Né? Foi, e é o dia do meu aniversário. E eu cantei naquele estádio. Eu lembro. Né? O Neno, e eu não o conheci pessoalmente, coincidimos assim em algumas situações aqui em Lisboa, mas era um cara que passava uma energia. O que o Neno representou na tua carreira? Eu comecei, aliás, eu subo a sénior com 18 anos, já apanho, penso que logo no meu primeiro ano de sénior já apanho o Neno, né? Eu tive 2, 3 anos com o Neno. O Neno era o Neno. Nunca vi o Neno triste na vida, nunca vi. Ele chegava ao balneário, ele que... Estamos a falar que ele já tinha a idade que tinha. Pois, já era mais velho. Chegava ao balneário, o Neno só queria brincar. O Neno levava um gol, estava-se a rir. A gente brincava com ele, gozava com ele era... E cantava, tinha aquela coisa do Júlio Iglesias. O Neno foi das figuras, quando digo figura, do futebol... mais divertidas, mais bem dispostas, muito bom amigo, foi pena para todos, porque o Neno, acho que toda a gente conhece o Neno, sempre adorou o Neno. Não, e curioso porque ele realmente era a gente via ali o carinho, né? O carisma que ele tinha, era ele para toda a gente era sempre aquilo. Aquilo que eu estava a dizer, eu joguei com ele 3 anos, acho que ele nunca via ele triste, ou chateado por jogar, ou chateado por não jogar, ele sempre tinha essa postura. E foi pena. Agora, e estamos a falar também de postura, por exemplo, estamos a falar dos brasileiros, já agora que estamos aqui, também o Moser, né? E para mim, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. É outro. E há uma história muito engraçada. Eu jogo com o Ricardo Gomes, o último ano do Benfica. Estamos a falar no 90. Quando é que são os Jogos Olímpicos de Atlanta? 96. Eu vou para os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Portanto, eu jogo com o Ricardo Gomes 95, 96. E o Ricardo Gomes diz: acabou a minha carreira. Mas ele depois ainda vai para... Não. Acabou a minha carreira como jogador. Ele acabou. E eu acabo o contrato. Aparece o primeiro ano da Lei Bosman. Benfica fala comigo. Formação, que é de há pouco, né? Como era da formação, aquela, vai aumentar 10% na altura, não é? Pois. Só. Na altura, o meu empresário, não sei se vocês ainda apanharam ou ouviram falar do Manuel Barbosa. Manuel Barbosa, claro que sim. Deus eu tenho, Manuel Barbosa. Manuel Barbosa disse: pronto, eles não querem, está descansado que eu vou... Vou te colocar num clube. Não, não faltam aí clubes para ti. Eu também. Antes de ir para os Jogos Olímpicos, há uma história curiosa. Fica à vontade, a história que a gente quer. E eu era um pouco bandido, né? Era um pouco bandido. Bad boy, era um pouco bad boy. E o Manuel Barbosa era o meu empresário. E o Manuel Barbosa, um daqueles dias, o cara sai à noite, quando sais à noite, acaba a bateria do teu telefone. Na altura veio o celular, estamos a falar, acaba a bateria. Então eu vou para casa. E não sei, foi Deus, de manhã, mas logo cedo, vou para casa cedo, né? Mas logo cedo acordo. Pego no celular, ligo o celular. 500 mensagens do Manuel Barbosa. E eu, o que é que aconteceu? Ainda era SMS, ainda era. E aquela mensagem, e depois ele ficou mais irritado porque eu tinha aquela mensagem. Estou. A pessoa pensa que está a falar, né? E eu já não estou, deixo sua mensagem. Então aí, olha. Clássico, né? Aí aquele ficou. Estás a brincar com isto? Eu pego no telefone, liguei, parecia que veio Deus. Estás aonde? Xingou-me tudo mais uma coisa. Pega no carro e vem diretamente ao aeroporto.
E eu pego no carro. Tu já meio com sono? Não, com sono, acho que a mesma roupa ainda, diretamente para o aeroporto. Quem é que está no aeroporto? Ele e o presidente do Paris Saint-Germain, Michel Denisot. E quem é que é esse o treinador do Paris Saint-Germain? Ricardo Gomes. Meu parceiro no ano anterior. Exatamente. Colega, né? Porra, que bacana, cara. E ele chegava para mim, talvez foi, estamos a falar a história, talvez em termos de carreira foi o pior erro da minha vida, foi ter saído lá. Do saído de Paris? Foi o pior Então erro da minha vida. você chega no... E eu chego lá, contando a história, eu chego lá e disse, bom, também vou. Assinei 3 anos ou 4 anos que assinei, naquela altura. Pronto. Um jogador ir para fora naquela altura não era, estamos a falar em 96, português e para os estrangeiros já havia poucos. Não. Paris Saint-Germain. E o Paris não era esse Paris de hoje, né? Não era, mas já Mas era. é um histórico. Mas já era com tudo. Uma referência. As condições do outro mundo, tudo que tu quisesses. Carro, casa, Nike, escolhe, entrava no armazém da Nike, tu pode levar até... Que até, sonho. Não, até para o cachorro pode levar. Era o caminhão, se quisesse o caminhão e deixa, mas tudo. Eras obrigado a jogar de Nike. E depois apanha aquelas feras, né? Raí, Ricardo, Raí, Leonardo. Jogaste com o Raí, cara. Mas você coincidiu com o Leonardo, Valdo ainda? Quê? Não, o Valdo não. O Valdo já não, eu só apanho o Leonardo e o Raí. E o Ricardo Gomes como Peraí, treinador. só apanho. Só apanho. Só Só Leonardo e Raí. apanho o Raí. Caraca. E chego lá, pronto. Eu chego lá e estava a contar que é o Ricardo Gomes, que é meu parceiro Que era o de técnico. balneário, colega, né? Quer dizer, te ajudou nessa adaptação, né? Sim, chego lá, treinador. Então o que foi determinante para você não querer seguir lá em Paris? Sei. Eu chego lá, o próprio Raí, primeiro ano do Raí, muito mal. Muito mal, Pô, pois Raí é. andou 1 ou 2 anos ali. E eu com 22 anos, 21, 22 anos, meu primeiro ano eu faço 30 jogos de titular. O presidente amava-me. Fácil. Rodrigo. O presidente só chegava ao balneário e Claro. só falava comigo. Eu era sempre, fui brincar, os caras adoravam-me dentro do balneário, todo mundo, o presidente, o clube. Um dia eu recebo um telefonema, há um negócio do Edmilson, Edmilson. loirinho que era do Porto, Sim. que o Paris Saint-Germain queria. Jorge Mendes na altura e o Porto na altura estão a começar, é o começo de Jorge Mendes, é o começo das coisas, e o Porto liga, vai e metemos-te no negócio, mas nós queremos que tu venhas para cá. A gente- Mexeu contigo, né? a mesma coisa que ganhas aí, vens ganhar para aqui. É lógico, lá de casa. Mas atenção, não foi por ter ido para o Porto, porque fui tratado bem, acabei por jogar, foi porque eu devia ter feito mais 1 ano ou 2. Eu tinha Uma história, 22, aumentar uma eu história, tinha mano. aumentado, tinha que fazer mais de 1 ano, 2 ou 3 anos. É o contrato que eu tinha com o Paris Saint-Germain, Mas porque eu essa- estava muito bem. Essa certeza você teve... Você tem hoje ou mesmo quando você fez quando você trocou, você disse, pô, devia ter ficado naquela altura? Já. Você se arrependeu já naquela altura? Já naquela altura. Mas quando chegou Não, quando cheguei. Aliás, eu estava no aeroporto e o presidente chamava-se Michel Denisot. Era o dono do Canal Plus, daquele Sim, canal. Canal Plus, Era o dono dele. muito tempo levou patrocínio. Era o dono dele. O cara amava. O cara no aeroporto. Não vai. Se quiseres, vais a tempo, não vais. No aeroporto. E eu, aquela coisa, mas estava que eu disse: não, vou para Portugal outra vez, vou para o Porto. O Porto joga a Champions League. Vou outra vez para o Porto e joguei a Champions League. É, Joguei e o contra o Real Porto Madrid. tava- Foi o ano que o Real Madrid ganhou a Sim, Champions. sim, sim. Zucker, Seedorf. 97. Foi esse ano. Aquela equipa do Roberto Carlos, aquela gente toda. Foi aquela. Mijatovic, não era? Aquela equipa era. Eu joguei contra eles os 2 jogos, pelo Porto. Olha aí. Só rezava, né? Quando é que isto. Mas senti que devia ter. Podia fazer 2 anos, 3 anos, eu tinha 22 anos. Se quisesse voltar, voltava depois. Podia ter voltado depois. Ou dali nem voltava, porque é um clube que. E tinha tudo. As pessoas você- gostavam de mim, jogava, tinha tudo. Mas voltas ao Porto e és campeão também, né? Mas sou campeão, mas jogo pouco. Jogo pouco porque também foi Quem um era o bocado treinador? Quem era o culpado, treinador? o Mr. António Oliveira. Sou um bocado culpado na altura também mesmo. E eu assumi mesmo também foi a maneira como eu vivi, a maneira como... E o Porto era um clube que tu não podias fazer nada. E eu sei, tive várias situações. Eu sei e disso. eu sei, pá. E eu na altura paguei um bocado, a partir do momento que eu disse cidade assim, do Porto nada, tinha aquilo câmeras em nada, todos todo lados, todo não mundo era sa- preciso câmera, era mesmo as pessoas, estava tudo feito. E eu sabia um pouco disso e às vezes não facilitava. Tanto que depois acaba a parte final, eu faço os jogos todos, eu faço a Taça de Portugal, jogo a titular, ganho a Taça de Portugal, fui campeão da Taça de Portugal, uma equipa do Você Porto. tem 3 taças de Portugal, né? Eu tenho 3 Taças de Portugal. Uma equipa do Porto que é Jardel, Sérgio Conceição, Vítor Bahia, Jorge Costa, Aloísio, Só jogou com gente Lovic, fraca, Zalvic, né? isto é a equipa do Porto. Pelo De Lovic, Zalvic, Paulinho Santos, Folha, era a equipa Paulinho do Porto. Santos. Então sou campeão e ganho a taça. E depois ali eles também queriam um bocadinho
Não é despachar, era vender. Pronto, as coisas não foram bem feitas, acabei por ficar ali depois uns tempos sem jogar. Mas logo que eu fiz isso, na altura eu percebi que talvez fosse o pior erro que eu fiz da minha vida. E qual é a recordação melhor que você tem de Paris? Ou desse período na França? Paris, tenho boas recordações de Paris. Gostava da cidade, as pessoas, e depois já me conhece, eu sou um pouco, Paris é um bocado complicado, os franceses são um bocado complicados, porque se tu não vais ter com eles vão ter contigo. Se tu ficares no canto, nós aqui em Portugal, qualquer jogador que chega mesmo, vamos ali, vamos. Lá não, lá se tu não tiveres, se eles não se sentirem contigo, e eu era, vamos supor, era o palhaço lá sempre fui, né, do balneário, né, já jogava já, os caras falavam em francês, como é que se diz? Eu dizia mal, os caras riam, mas estava ali com eles, eles adoravam. Portanto, fui bem tratado, tinha tudo, tinha as condições todas, tinha uma casa que eles me deram, que era de outro mundo, sozinho, carro, eles tinham um contrato com a Opel, tinhas um carro, querias ir ao espetáculo ver o Rodrigo, olha, quero ver o Rodrigo, olha, está aqui o bilhete para tu ir ver o Rodrigo. Pronto, era um clube que... E a cidade, Paris, né? Paris era e Paris. Qual é ou seja, o núcleo do Paris acabava mais com quem? Não tinha... Pronto, o bandido vai sempre dando... Mas eu dava muito com o Raí e com o Leonardo, por exemplo, coisas mais tranquilas, era com eles, né? E depois, claro, tinha ali... Apanhei uma equipa do Paris Saint-Germain que também era Raí, Leonardo, Lama, Loco... Paul Le Guen, Vincent Guérin, Fournier, pronto, apanhei aquela... O guarda-redes quem era? Era o Lama? Lama. Apanhei o Lama. Nada. Mas eu vou... Joguei com muitos brasileiros, eu tenho muitos brasileiros que, agora, há ali um núcleo que eu ponho sempre em cima, né? Ponho sempre em cima. Valdo, Ricardo Gomes, Raí. Moser, vou pôr estes que aqui joguei, aqueles que eu tenho mais aqui, que foi de Portugal, e depois eles dois, o Raí e o Leonardo. Que resenha, o que você lembra da convivência pessoas, com o Leonardo? Pessoas que eu digo, já tinham ganho tudo, já tinham sido campeões do mundo pelo Brasil, campeões de São Paulo, não sei o quê. Isso. Uma coisa de outro mundo. Sim, porque o Leonardo é campeão brasileiro, é campeão mundial em 94, e o Raí também. Mas como pessoas... E te ajudaram muito lá? Muito. O Raí era um... Tem muito moral lá. Ele tinha... E o outro... O Leonardo foi... Vou pôr... Aliás, pé esquerdo... Claro, o meu até vou pôr depois o meu. Você? Não. Vou ser honesto. Vou ser honesto. Pé esquerdo para mim, ele, o Leonardo e o Dani. O Dani é daqui, o nosso Dani. Tem que o pôr. Era fabuloso. Mas o Dani e o Leonardo. Agora o Leonardo para mim foi mais coisa que eu vi na minha vida. Dos poucos. Ele era mesmo craque. Apanhei a jogar, eu jogava a lateral e ele jogava a meia. Na meia, né? Ele jogava na meia. Portanto, foi... Mas o início do Leonardo, você sabe também. É lateral esquerda. Acho que eu lembro do Mundial, daquela coisa. Pronto, eu lembro que tivemos... E depois uma pessoa muito culta, muito inteligente. Ele falava 5 idiomas. Exato, porque ele jogou em Itália, jogou na Espanha, jogou no Japão. A França. Mas ele falava tudo. Ele tem uma... Eu em casa dele, ele mostrou, bem cá ver uma coisa, mas ele era humilde, Ele, a saída dele do Japão, foi no Japão. Caximantas. É Japão. Acaba o jogo, é a despedida dele, é o último jogo dele. Do estádio à casa dele, era um cordão humano para acompanhar, para bater palmas a ele. Caraca, que legal. Leonardo. Que bom. Ele mostrou aquilo e eu disse assim, não, mas ele era mesmo. Portanto, essas pessoas, o Ricardo, o Leonardo, na altura do Paris Saint-Germain, foram pessoas o Raí, foram pessoas que estiveram ali, que eram, claro. E era um orgulho estar ali ao pé de... Não, é bacana porque eles já eram os caras e continuaram... Mas sempre no mesmo, nunca mostraram superioridade em relação a ninguém, nunca foram sempre muito, muito, muito humildes. Gostei muito da convivência com eles, muito, muito. E o que você mais sente falta dessa época de futebol? Eu do futebol, eu às vezes digo às pessoas, eu não sinto falta do jogar futebol. Eu sinto falta, por exemplo, do balneário, adorava. Como é aquela coisa, adorava aquela resenha do balneário, aquele almoço, aquela coisa para o hotel. Mas a resenha do hotel, do balneário, especialmente, já apanhei balneários fabulosos que eu dizia assim, há uns que não dava muito prazer ir para lá, mas há outros que dava mesmo prazer estar no balneário. Bom ambiente da equipe. Chegava 2 horas antes do treino, estava toda a gente lá no balneário, acabava o treino. Hoje em dia é muito... acaba o treino e...
Já está tudo... Não, mas é verdade. Não tem mais esse convívio, não, né? eu já assisti, né? Eu sou treinador, tenho coisa de treinador, já assisti em sítios que eu treinei, que acabou o treino e os caras já estão... Está tudo... Pega no celular, já foi embora. Nós ficámos ali... com resenha, tal, parece que esse cara íamos almoçar juntos, mas é essa coisa que eu sinto mais falta do futebol. Ô Kennedy, me diz uma coisa, você jogou quase nas principais equipes portuguesas, onde você sentiu mais pressão? Jogando pelo Benfica ou jogando pelo Porto? É uma pressão, no meu caso, é uma pressão diferente. Eu, por exemplo, no Porto, onde há mais pressão, para mim é o Benfica. Onde há mais pressão, onde é o Benfica, né? O Benfica, quando as coisas estão bem... É uma maravilha. É o céu a terra, é o céu e o inferno, né? Depois, quando estão mal... E na altura, é o que eu disse, hoje em dia, acabamos sempre de ter esta conversa de hoje em dia, porque... Depois, comparação. A comparação. Hoje em dia é tudo mais fácil, não é? Pega-se no carro, Alcochete, fecha-se lá dentro, está tudo fechado, está tudo bonitinho, a proteção. Mas naquela época era futebol raiz, né? Não, tanto no Benfica como no Porto, o estádio é aqui e tu tinhas que sair para ir treinar aqui, a pé, pelos adeptos, todos os dias. Todos os dias. Por um lado, é melhor ter esse tamanho. Eu adorava. Mas sentia mais, né? Não, pois sentes mais. Sentia mais adorava. Para os dois lados. Quando as coisas estão bem, tu sentes. Passares naquele aquele corredor. Eu fui campeão pelo Benfica, fui campeão pelo Porto. Eu tenho uma situação do Benfica que hoje em dia é impossível quase acontecer. Antigo Estádio da Luz. Nós estamos a chegar... Desceram do autocarro, né? Sabes essa história. Conta essa história. Tivemos que descer do autocarro. Mas estamos a descer do autocarro, o quê? Estamos a falar quantas mil pessoas. O autocarro não passava. Fomos campeões em Braga e voltámos para Lisboa. Quantas horas você levaram de Braga aqui? Quando chegámos a Lisboa, chega mais ou menos onde é o Colombo, né? O autocarro tinha uma rampa, até agora tem aquela entrada ali, era aquela entrada, parou aí. Tiveram que ficar andando. Não, subir a rampa toda até chegar ao balneário. Por exemplo, eu fui chegando, né? O João Pinto chegou, né? O João Pinto naquele ano tinha arrebentado, o João Pinto chegou uma hora depois, né? Portanto, isso havia... Chegou vestido ou chegou nu? Não, já não vestido, ninguém chegou vestido. Ninguém chegou vestido. Eu saí logo do autocarro, do ônibus, quando vocês sabem, eu saí logo, eu na altura lembro que tinha um fio, que eu tinha comprado um fio, a primeira coisa que eu peguei o fio, pus não sei onde é que eu guardei, mal eu saí, o outro disse logo, casaco, tirei o casaco, mal o outro disse roupa de estágio, né? Sim. Toma. Fato de treino. Agarrei na minha mala que eu tinha assim, fechei os olhos e fui andando. É que eu estou a dizer, João Pinto, por exemplo, hoje em dia é impossível acontecer isso, né? Hoje em dia não acontece. Mas esse carinho, tudo bem que era complicado para nós, mas era bom. Hoje em dia não existe isso. Por exemplo, o treino. Chegámos ao treino, perdemos o jogo. Mas tu estavas ali. Mas eles estavam a sentir que tu tinha, bem ou mal, tu estavas ali a dar a cara a eles, não é? Hoje em dia é mais fácil, não é? Portanto, havia muito mais pressão, na minha altura havia muito mais pressão. Hoje em dia há muito mais pressão porque há o telemóvel, há mas tudo. eu acho também, claro que os adeptos acabam por perceber quem é um jogador que está com ele, que está com o time quando está fazendo jogo mole, né? Não, ele percebe, o adepto percebe sempre, mas o que eu estou a dizer que era importante, por exemplo, o jogador hoje em dia, o contacto que tem com os adeptos é no estádio. O calor humano nessa época era muito maior. Era treino todos os dias, tu tinhas que passar por eles, ali, andavas 1 quilómetro, tinhas que estar sempre lá, eles estavam ali contigo, bem ou mal. E tu vais a Benfica, vais para a França, vai para o Porto. Chega no Porto, você era cria do Benfica. Como é que foi essa Olha, em termos de... essa adaptação? Mais uma vez, talvez pela minha maneira de ser e pela maneira que eu convivia dentro do balneário, fui muito bem tratado. Eu cheguei, havia outros que eram de outros clubes também que tinham ido para o Porto e que se calhar não tiveram a mesma sorte que eu em termos de tratamento. Mas como eu era... eles adoravam. Eu não tenho razões de queixa. Jorge Costa, Aloísio, Rui Jorge na altura, o Jardel, aqueles que eram os mais velhos, todos me trataram sempre. Não havia aquela coisa, não, és benfiquista, não. A mim, estou a falar de mim. Claro que havia exceções. Estou a falar de mim. Mas sempre fui bem tratado dentro do futebol. O presidente Pinto da Costa, Reinaldo Teles, as pessoas que eram do Porto sabiam perfeitamente que eu sou benfiquista, né? Mas nunca houve... Agora, claro, com os adeptos, se corria mal, que é o Benfica, claro. Mas pronto, tinha que lidar com isso. Na altura era jovem ainda, tinha 23, 24, tinha que saber lidar com isso, não é? Muitas vezes fui criticado. E aquela pressão fora do campo?
na cidade em si, nessas coisas, que tá todo mundo sempre olhando o que vocês fazem? É bom, real isso? É real. E é bom, na altura era bom para o jogador, era bom. Só quem fugia disso um bocado é que era mau, né? Eu fugia às vezes. Eu conheço jogador daquela época, Não. que eu vim em Espanha, na Galiza, e eu encontrei muita gente em Vigo. Não, mas era complicado. O pessoal escapava para Vigo para ninguém ver. Mas por isso é que eles também houve uma altura por isso é que o Porto não há uma altura que ganha aquilo tudo porque começa a ser um clube. Mas Pressão. é mesmo isso que tu estás a dizer. Onde tu vais, eles sabiam. Impressionante, É impressionante. Onde vais, estava tudo feito, tudo para proteção, toda a gente sabia o que é que tu fazias. E depois do Porto, foi para onde? Eu, depois do Porto, consigo rescindir com o Porto. Estou um tempo. Você que escolheu rescindir com o Porto? E por quê? Porque eu tinha contrato com o Porto e depois, quando fiz aquele primeiro ano, começo o segundo ano. Na altura não havia equipas B, não havia nada, então fazem tipo. Treinar à separado, parte. né? Primeiro treino, somos 20 e tal jogadores. Caraca. 20 Sim, e o tal. Porto Era um tinha plantel. muitos jogadores, né? Não, era um plantel. Tudo estava emprestado por aí. Exatamente, muita gente puseram-me aí. emprestada. Puseram-me aí, começa em julho, tudo certinho. Roupeiro, treinavas era às 7 da manhã, 7 e meia da manhã, antes dos outros. No campo lá, Sim. outro campo. Roupeiro, certinho. Tudo só treinava a parte. Só treinava a parte. Depois começa. Este foi para este lado, este aceitou ir para este lado. Começámos 20 e tal. Pois, o pessoal vai... 20 e tal, cada um vai A ser. dispensa, né? Dispensa, Veio o empréstimo. Wolverhampton, na altura estava na segunda, Wolverhampton. Ok, queremos tanto. Tanto. Então vocês têm um jogador aí a treinar à parte, querem tanto. Espanhol de Barcelona, querem. Andou ali. Chegou, olha, temos aqui um clube português, não percebi? Andou ali. Chega dezembro. Ou seja, passaste 6 meses sem jogar. Eu passei, estive ali a treinar. Só treinando? Só treinando, normal. Tudo. Mas não jogavas. Nada, a treinar, não jogava. Estávamos ali. Começaram a sair todos. Começaram a ser 20 e tal, fica dezembro. E como é que é isso na cabeça do jogador? Mau. Eu acabei por rescindir porque é mau. Porque sabia que havia opções para eu jogar, sabia sítios que havia para ir. Na altura não chegaram a acordo com algumas sugestões que para mim eram boas e depois começaram a aparecer sugestões que para mim não interessavam. Vamos Claro. supor, apareceu não sei quem que estava na primeira divisão quase para descer na altura. Eles querem que tu vais para lá. Não vou. Quer dizer, não fui para o Wolverhampton, não fui para o Espanhol de Barcelona, não fui para o... Agora vou para o... Não vou. Estava mesmo uma Certinho? guerra fria ali contigo. Era mesmo uma guerra fria contigo naquele momento. Mas tu tranquilo. Mas por que chegou nesse ponto? Porque chegou nesse ponto porque pronto, foi a maneira que eles arranjaram de resolver as coisas, não é? Pronto, vai treinar à parte. Mas teu problema com o treinador? O treinador saiu. Pois, O muda Oliveira tudo, né? saiu, entrou o Fernando Santos. O Fernando Santos disse que não tinha nada a ver com isso. Na altura falei que ele não tem nada a ver com isso. Já vinha de quem queria... Tirar. Pelo estilo. Exato. As coisas até foram mal feitas porque eles até gostavam muito de mim. Eles podiam ter feito assim, olha, ficas aqui no plantel. Estás Quando aqui surgiu com o uma boa plantel, oportunidade. pronto, sabemos que até podia eu começar a treinar e poder mudar o meu chip ali em várias situações e as coisas serem diferentes. E depois ficou assim, chega a dezembro, se chover o norte, aquele tempo do norte, o treinador, roupeiro, o moleque que ia apanhar as bolas e eu, Sozinho. dos 20 e tal. Caraca. Mas era um pouco aí de rebeldia tua? Não, Você não. acha que você mudaria Foi- alguma coisa aí na tua forma? Nesse aspecto, eu não poderia mudar muito, ou chegava como fiz nesse dia, ou esperava por uma coisa boa, porque eu tinha contrato de 3 anos. Já tinha feito um. Não, o que eu acho interessante é que os caras foram lá te buscar no Paris. Sim, não, é o que eu estou a dizer. E depois Mas o foi treinador, tudo, depois mudou. coisas que acontecem no E balneário. chega nesse dia, também um dos dias mais tristes para mim. Chega lá, treinador, como eu disse, o massagista, roupeiro, tudo certinho, 7 da manhã. E o Frio do treinador, caralho. um frio do caralho, ele sim. E ele adorava-me, o treinador, era um senhor lá do norte. Não posso fazer nada, é a minha obrigação. Eu disse, não sei. Vai, agora corre para ali. Agora corre para ali. Agora corre para ali. Agora vamos fazer aqui uns remates sem guarda-redes, sozinho. Que loucura. Profissional. Pois é. Há 2 anos na França. Estava a jogar, tinha... Pô, a cabeça pira, né, meu irmão? Tinha ido à final. Há meses atrás, eu fui à final. Paris Saint-Germain, Barcelona, Taça das Taças. Olha só. Ronaldo, Fenómeno, Guardiola, Figo, Rivaldo. Tinha estado. Van der La nessa Penha. final. Foi essa final. Olha aí. Roterdão, Banheiro Roterdão. Paris Saint-Germain, perdemos o 0, gol do Fenómeno, penalti. E eu estou ali a chutar a bola sozinho para... Acabou. Era num prédio que tinha lá, que era a coisa do Futebol Clube do Porto. Sim, Fui do lá. lado. E ele sentou-se como Pinta Costa, Ronaldo Teles, como vocês estão aí.
gostavam de mim, disse, tomar uma solução para isto. E então rescindi. E Quem era teu agente nessa altura? Era o Barbosa ainda? Não, o Barbosa já não era. Esse assunto mesmo eu fui tratar sozinho. Cheguei lá, o cara já estava tão coisa que eu fui tratar sozinho. Subi, sabia que com eles podia falar. Cheguei lá, sentei. Olha, falta 1 ano e meio. Como é que é? Pagam este 1 ano e meio que faltam e eu vou embora. Mas pagamos como? Pagam como vocês quiserem. Então aquele 1 ano e meio pagaram todos os meses. Por exemplo, eu já estava no outro clube, mas continuava a receber aquele 1 ano e meio que faltava. Sempre certinhos comigo. Mas qual foi a vantagem pro clube? Se eles te pagaram tudo, não teve vantagem alguma. Não teve vantagem nenhuma. E daí, o grande Paulo Futre, no mesmo dia que eu saio, ele liga para mim. E ele liga para mim, tem aqui um clube para ti, vem ter comigo. Fui ter com ele a Lisboa, no mesmo dia. Estava a cabeça perdida, na altura, eu queria era jogar, né? Mesma coisa. Aquela fase, há fases que tinha que acontecer 24 mesmo, anos. Não, eu sou, 24, 25 anos. Foi muito novo. Sim, a altura não estava a passar aquilo tudo. Depois, e eu vou ter com o Futre, e ele disse, tenho 2 clubes para ti. Albacete de Espanha, vais comigo a Albacete de Espanha. E tenho o Verona de Itália. O Verona estava na segunda, mas estava em primeiro lugar. E o meu sonho era jogar em Itália. Eu adorava jogar em Itália, não sei porquê, devia ser pelo aquele clima. Adorava jogar em Itália. Queria ter jogado. Não, né? Um jogador. Queria ter jogado em Itália. E ele disse, está bem. Pego, vou com ele a Madrid, chego a Madrid, Futre, aquela coisa do Paulo. Impressionante. Vamos para o Albacete. Chego para o Albacete, acertamos com o Albacete, mesmo eu não querendo, mas davam. Acertei para o Albacete, já estava ali. 1, 2, 3 meses, o clube começa. Não, o clube começa a entrar ali numa espiral de derrotas. É mesmo aquela minha fase mesmo boa, né? Que dedo para escolher. Não, que dedo para escolher. Falo com a direção, disse, olha, fazemos uma coisa. Destes 3 meses ou 2 meses, era sempre, o que é que foi? Eu cheguei lá, não havia água, e depois os espanhóis têm uma coisa assim, não há, fazem greve na hora, os espanhóis, tu sabes, né? Não há, sim. Aqui nós, vamos treinar, não há isto, não vamos treinar. Então não vamos treinar porque a água não está tão quente. Agora não vamos... Vocês não sabem o que é dificuldade. Não, os espanhóis é greve, eles são muito protegidos pelo sindicato, né? Claro. Eles querem lá aqui, e eu falei, o que é isto? O cara passa isto tudo, agora vai passar isto, não, vou falar com eles. Nem foi o Futre, já a partir do momento do Paulo, falei com o Paulo, disse, olha, está a acontecer isto, falo com eles, rescindo amigavelmente, eram 2 meses, acho que me pagaram esses 2 meses, acho também na altura o que eu mais queria era jogar futebol, já não era aquela coisa do dinheiro. E depois como tinha aquela vantagem que estava a receber do Porto, para mim, então é aí que estou a vir para Lisboa e toco o meu telefone. Que era Mr. Jorge Jesus, grande Jorge Jesus, Estrela da Amadora. Que bacana. Olha, quero que venhas aqui para a Estrela da Amadora, vais falar com a direção, sabes que eles não podem pagar muito, mas vais falar com a direção. Então é aí que eu vou para a Estrela da Amadora depois, que foi bom para mim. Na altura eu queria era jogar, olha, podem pagar quanto? É isso mesmo. Aquela coisa já estava a receber de um lado, pronto. Mas eu queria era mesmo jogar. Então foi aqui que começa outra vez tudo volto para a Estrela da Amadora outra vez. E dá outra... Dá outra. Aí as coisas começam a correr bem. Clarear. A clarear, sim. Começa a jogar. Apanhei o Mr. Jorge Jesus, que era... Como é que é essa experiência? Como é treinar com o Jorge Jesus naquela altura? Como é que foi? Jesus e estamos a falar naquela altura. Já sim, naquela final dos altura. Anos 90, no final dos 90, né? Eu vou, o Alexandre, meu filho, nasce em 2000, eu vou para lá em 99, pá, eu 98, 99 é quando eu vou para a Estrela. É que fiz mais essa época, acabei essa época. Porque na altura, quando eras livre, não sei se agora funciona, há ali um período em janeiro, há ali um período que se fosse livre podia ser inscrito, depois de janeiro, pronto, já é depois disso, então faço 3 meses, depois faço mais 1 ano com ele, e quem exigência máxima. Quem é que se apanha lá Você pegou o Jorge Andrade lá no... Apanhei, aliás, é quando ele começa, o Jorge apanha o Jorge... O Jorge jogava com a 10, é verdade isso? O número 10 ia ser de zagueirão, não é? Então é verdade. Jorge, é verdade, com o número 10 e zagueirão. O Assis é nessa altura que não apanhei o Assis, apanhei o Jorge Andrade, apanhei o Miguel ainda, que é o Miguel, depois foi para o Benfica também, o do Valência. Lateral, né? Apanhei um avançado que é muito amigo do Jorge, que é o Gaúcho, não sei se já ouviste falar. O Gaúcho, muitos golos também. Aliás, depois vou para o Marítimo por gol também. Mas o Gaúcho está lá, vive agora em Santa Maria da Feira, né? Diz que tem cada churrasco lá bom para caramba. É bom, tenho que te convidar. Temos que ir lá, Gaúcho. Mas pronto, e apanhei, e aí foi a maneira, e Jorge Jesus,
É muito. Que ele era uma grande família, muito dizem bom. que havia muito bom ambiente ali, né? E há bocado estávamos a falar de balneário, era o melhor balneário que eu apanhei na minha vida em termos de ambiente, foi o melhor balneário que eu apanhei. Dava gosto, nós íamos 1 hora, 2 horas mais cedo para o balneário e foi. Mas essa época o Jesus estava a começar. Estava a começar, mas já. Já se via, né? Estávamos às 9 da manhã, saímos lá às 6 da tarde, velho. Estrela da Amadora. Ele com ele era, se pudesse, nós estávamos lá o dia todo. E os treinamentos com Jesus? Conta pra gente aí como é que era aquilo. Muito. Aliás, eu lembro-me perfeitamente que era todos os dias. Eu digo às pessoas, eu com ele cheguei, tinha aquela coisa ainda de ser jogador do Porto, jogador do Benfica, pronto, ainda bati muito de frente com ele. Porque era muito exigente, eu tinha que correr muito e às vezes não gostava de correr. Eu bati muito de frente com ele e tivemos aquela. Mas é um gênio, é um gênio para mim. É uma pessoa, em termos de futebol, taticamente é fantástico. É o melhor. É ao pormenor, taticamente tudo. Ele trabalha ao pormenor. Estás aqui, devias estar aqui, ele manda parar, né? Para! Então, mas, não, e dá esporro mesmo, né? Esquece, na altura, estamos a falar na altura, era uma coisa, mas, por exemplo, conta pra gente. Não havia um dia que tu chegasse assim, não, hoje vai ser um treino de resenha boa, não, era sempre tudo com ele, era sempre, aí a maior história que eu tenho com ele, para vermos as coisas todas, que eu adoro o Mr. Jorge Jesus, e desejo a melhor sorte do mundo, e foi quando eu fui pai. Eu fui pai a 5 de janeiro. Do Alexandre. Eu fui pai e estava tudo programado e dia 4 tivemos treino. E essa semana íamos jogar com o Benfica, pensei ao final. Penso que era com o Benfica, não quero estar. Até ganhámos o jogo. Com o Benfica. E eu, no balneário, falar com os meus colegas, já acontece esta história, falar com os meus colegas, mas vou falar. Era cesariana, estava tudo marcado, era no dia a seguir de manhã e tínhamos treino. E eu lá no balneário, aquela resenha com o Jorge Andrade, com o Lázaro e com o Pedro Simões, aqueles todos que haviam lá e... Não, vou falar com o Rui Neves, não, vou falar com o homem, porque gostava de assistir ao parto do meu filho. Né? Claro. E eles vai. Vai que ele vai deixar. Vai que ele vai deixar, vai voltar. E o balneário todo já esperando. Não, estou esperando eu ir para voltar. Exatamente. Eu estou esperando ir para voltar, vai lá. Posta dele, isto com licença, por favor. Já, mas eu queria lhe pedir um favor. Não sei se sabe, o meu filho vai nascer amanhã. E eu gostava de ir temos treino de manhã, e eu treino amanhã de manhã à tarde, pronto, gostava de poder ir de manhã, assistir ao nascimento do meu filho e depois vinha treinar à tarde. O quê? E ele estava assim, sentado, como vocês estão assim, olhando a mim. Tu vais lá fazer o quê? Tu por acaso és médico ou quê? Acabou. Mas tu és médico, ok? Vais lá fazer o quê? Vais treinar e a seguir depois vais lá ver o miúdo, mano. Olha, eu sei que aquela minha cara de cachorro, o balneário toda à minha espera, né? Estava todo mundo à espera para perguntar, e aí, conseguiu? Eu fui treinar e depois é que fui ver o miúdo, pronto. Mas ele era muito exigente. Quem soubesse aceitar, e, aliás, por isso é que ele faz os trabalhos que ele faz em todo lado e faz muitos bons jogadores. Portanto, temos ali um caso que estavas a falar há bocado, o Feiça. O Feiça foi jogador com o Jorge Jesus. Há muitos, o Xavi Garcia foi jogador com o Jorge Jesus. Pronto. Porque se soubesses ouvir aquelas broncas todas e se soubesses dizer, não, assimilar aquilo, pegar o melhor aquilo, e dizer assim, não, eu conhecia muitos que ele dava 2 gritos e ele já nem queria a bola, né? No Estrela, no outro lado, ele dava 2 gritos que ele já nem não passa a bola para mim. Vou pegar essa bola. Não quero, porque era todos os dias. Mas se souber, ele é... Você classifica como o melhor técnico que você pegou durante a carreira? Temos aqui vários... 2, 3, vai, é difícil você dizer um só. Várias maneiras de eu achar o que é o bom treinador. Tenho, aí ele acho, em termos táticos, o melhor. Depois acho outros em termos... no conjunto de treinador e depois do conjunto... Então cita aí pra gente 3 treinadores que você acha importantes aí, que são importantes para ti. Que são importantes para mim. O que foram, né, na tua carreira. Tenho que pôr Tony, foi a pessoa que me lançou, né? Foi o Tony. Foi importante, foram, por exemplo, os treinadores todos da formação do Benfica, cada um ao seu estilo. Claro. Baixos Lopes, Nené, Zé Henriques, pronto, cada um ao seu estilo, pronto, mas ali a formação, foram todos treinadores importantes. Tony que me lançou. Jorge Jesus, tenho que pôr Jorge Jesus, que foi uma fase ali... na Alvingada. Alvingada. Na seleção?
E Marítimo. E no Marítimo. Foi quando eu fui aquela história do Mundial, que eu fui ao Mundial, na Alvingada. Vamos chegar lá. Deixava-te, como é que é de explicar? Para o jogador, às vezes há uns que aproveitam, outros não, à vontade. Era uma pessoa que não gritava, sempre bem educado, os treinos dele Outro eram... estilo, né? É isso que eu estou a dizer, por isso é que eu coloco... Personalidades diferentes, né? Sempre educado. E isso depois da minha transmitiu-me, por isso é que eu coloco nos primeiros, porque depois transmitiu-me aquilo que eu precisava. Numa fase da minha vida, precisava... Ele acredita em mim, foi ele que me veio buscar. Do Estrela, acabo o contrato sem clube nenhum, toca o telefone, acabo o contrato com o Estrela 10ª divisão. Pois é, uma história curiosa, estou em casa, isto aqui é toda história, estou em casa, na altura casado, que é a mãe do meu filho, acaba o contrato, acaba o último dia do jogo do Estrela. Estrela 10ª divisão, acaba o meu contrato, vamos lá falar, porque havia alguma coisa também que ficou para... Vamos lá, como é que vamos resolver? Acaba o contrato, chega a casa, um domingo, estamos em casa... Na altura só havia o domingo desportivo, né? Aquele domingo que dava, só havia o domingo desportivo que nós víamos, né? Estou em casa com a minha ex-mulher, estamos a falar e ver como é que vai ser agora, pronto, agora olha, acabou, vamos ver aqui que, mas fiquei livre ao menos, vamos ver o que é que acabou. E numa fase que aquele ano não me tinha corrido muito bem. E estamos a ver, e ela assim, há tantos sítios que eu não queria ir, não? Madeira, Açores... E a primeira que liga? Não, foi nesse dia. Ela diz que não. Não, estamos a falar assim com o casal, estamos a falar. Telefone. Não sei se acaba o domingo esportivo, não sei o quê. Toca o meu telefone e eu estou. E ele, então, meu querido, estás bom? E eu reconheci logo aquela voz. E ele, está tudo bem? Disse, E quem era? Nelvin Gana. Era o treinador do Marítimo. Treinador do Marítimo, sim. Eu tinha apanhado na seleção jovem, porque eu fiz o Pois percurso. é, o que eu digo, né? Ele era da seleção, né? Apanhei o percurso, eu começo a ir à seleção desde o sub-16. Faço sub-16, sub-18, sub-19, sub-20, faço sub-21 e faço os Jogos Olímpicos. E faz o Olímpico. Como é que essa, já que a gente está indo para lá e para cá, jogar uma Olimpíada, o que é a diferença de... Foi para mim, eu joguei, posso dizer que joguei a Liga dos Campeões, joguei Taça UEFA, joguei a final. Portugal faz uma boa campanha, quarto lugar, não é? Nós depois acabámos por empatar com o Brasil no 3º e 4º lugar. Pois. Estamos 5-1. E quem você pegou nessa... Empatámos 5-1 nesse jogo. Fácil. Equipa do Brasil. Fenómeno fez 3. Fenómeno, Roberto Carlos, Rivaldo. Aliás, eles é que xingaram eles depois, porque eles tinham uma equipa do outro mundo, ganhou a Nigéria. Pois é. Sim, eu lembro. Aquele Canu. Foi essa, mas eles tinham... O dançarino. Também tinha uma equipaça, né? Todos com 20 anos, né? O Elton era o guarda-redes da seleção brasileira. Todos com 20 anos, né? Imagina, 20 anos, todos com 20. É, 20. Igual outro dia vi uma foto aqui no jornal assim, base em Espanha, o jogador. Não, mas eles muito fortes, aliás. Foi uma experiência que nós depois perdemos o 3º e 4º lugar com a Argentina. A Argentina também tinha muita gente boa. Simeone, pronto. Nós fomos nós, né? Não levámos ninguém assim. Não. Nós podíamos levar 3 mais velhos. Não levaram. Levámos o Rui Bento, não sei se te lembra do Rui Bento, era um central. Levámos o Paulo Alves, que agora é treinador também. Alves. E levámos o Capucho. Levámos esses 3. Portanto, os outros levaram... Sim, todos levaram só os... E então, foi uma experiência que eu digo, aquela abertura e o encerramento dos Jogos Olímpicos... É algo emocionante. É algo emocionante. Nós, por acaso, não tivemos o futebol na altura, não sei como é que dá, nós não íamos para a Aldeia Olímpica. Como jogávamos em várias partes, jogámos em Miami, jogámos em Washington... Sim, o futebol na Olimpíada sempre teve diferente, era sempre no hotel, né? Não ficámos na Aldeia Olímpica, né? Mas é uma coisa, aquele momento da abertura e do fecho, e tivemos a oportunidade de ficar até ao final, né? Depois na final o Fenómeno resolveu fazer aquilo tudo. Fora de série. Ele é o, vamos falar, ele é o... E quem é ele. Você jogou de lateral aí na seleção, não foi? É ele. E quem caía pelaquela banda ali? Caía toda a gente, velho. Quem quisesse, caía toda a gente. Eles ficaram, era o Fenómeno, que eles tinham mais o Rivaldo foi, era o Fenómeno. Estava o Bebeto não foi? Acho que o Bebeto também é um dos que está. É um dos que está chamado para um dos que está. Com mais de 23 anos. Ele tinha uma equipa e ele, para mim, foi... Eu tenho a oportunidade, já que estamos a contar a história. Claro. A primeira vez que ele joga, 16 anos, a apresentação do Benfica Cruzeiro. Fica Cruzeiro, jornal lá, o Cruzeiro tem um moleque e tal, as coisas todas. Está o jogo, a zaga, lembro perfeitamente, a zaga está o Helder, Moser, eu na esquerda, já não sei quem é à direita, ele entra. Primeira vez que ele toca na bola. Já dominou, já
já Moza, já Helder, já foi tudo. E eu saio da esquerda para dobrar, né? Eu lembro, ficou marcado porque não vou esquecer disso, né? Para dobrar, quando chega ele dá o tapa. Mas quando ele deu o tapa já dei no meio dele. Já dei no meio dele, já. Tchau, aqui não. Não, caiu. Confusão logo lá. Eu disse, olha para ele, disse, logo foi a primeira vez que eu joguei. Aqui não, vai jogar no outro lado. Mas para mim foi o maior jogador que você viu. Então você e Eu o vou Jorge. avançar. Você e o Jorge gostam da porrada no Não, eu só dei nele porque ele já ia embora, né? Eu vou dizer uma coisa, é difícil, quando fazemos esta coisa depois é difícil, porque para mim o Ronaldo é o Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é uma coisa que é única. Que é única, não vai nascer, talvez Deus sabe, mas claro. Como ele não vai nascer ninguém. Aquilo que ele é, aquilo que ele fez, os esforços que ele fez como jogador, aquilo que ele se tornou, tudo que ele é o está lá. A referência. A referência. Mas o outro era. E outras lesões que teve, né? O Ronaldo com aquele joelho dele. O outro, quando começou, daquilo que eu vi jogar, naquilo que eu joguei contra, joguei 2 ou 3 vezes contra, ele era muito forte. Você jogou contra ele no Cruzeiro, pelo Benfica? Jogo com ele, essa do Cruzeiro, pelo Benfica, no Barcelona. Jogo a final, Paris Saint-Germain Barcelona, e jogo os Jogos Olímpicos contra ele. Portugal, Brasil. Continuando. Marítimo, né? Não. Tá falando de seleção, vamos a 2002. Foi logo depois do Marítimo, não foi isso? Esse o Marítimo, você faz um ano espetacular, é convocado, né? Quase entra de último, né? Esse foi o pior momento da minha vida. Pois é, né? Como é que Eu quando vou para o Marítimo, eu tenho tendência, agora não, que agora estou bonitão, estou mais magrinho e tal, mas eu tenho tendência... Agora está sarado. Sarado, mas é por causa do stress. Tenho tendência a engordar, tinha muita tendência a engordar quando estava... Pronto, não. Então, essa época do Estrela da Amadora, que eu já praticamente acabo não jogando. O segundo ano. Quando acaba o contrato, o terceiro ano, eu faço 3 meses, mais um ano, o segundo ano, pronto. O segundo ano, a parte final, acabo já, quando a equipa já estava quase, acabei por nem jogar. E a minha tendência vai sempre engordar. E quando aparece isso do Marítimo, eu resolvo fazer... ir a um doutor para emagrecer, aquelas coisas para emagrecer. E vou, e começo logo nas férias, já começo nas férias, lembro, fui para, como é que se chama aquilo? Tudo é de Espanha, comecei logo por aí, La Manga, é um sítio em Espanha que se chama La Manga. Sim. Pronto, fui lá de férias, na altura com a família, não sei o quê, pronto, e já comecei a minha dieta, a água, e tomava uns comprimidos que era feito para... E faço essa época toda no Marítimo e vou tomando esses comprimidos para manter o peso e para regularizar o peso, através de um doutor muito conceituado, não é? Pronto, não interessa estar aqui a chamar nome, é um doutor muito conceituado. E só que depois, a última hora, eu vou à última hora, sou chamado para a seleção. Porque eu tinha sido o melhor jogador em Portugal. Aqui em Portugal tinha sido o melhor jogador. Foi uma época fantástica. Foi. Aqui em Portugal fui o melhor jogador em Portugal. Tirando os estrangeiros, mas Portugal foi o melhor jogador nesse ano. Sou chamado à seleção. À última hora. Não tenho sido chamado nunca, não. Foi chamado, a surpresa do Mundial fui eu. E quando vou ao Mundial, é feito uns testes que era mesmo para a seleção, não era para mais ninguém, era para a seleção. Portanto, era para a seleção, independentemente do que... E nestes meus testes, eles dizem que aparece uma substância que se chamava furosemida, que eu nunca ouvi falar na minha vida. E essa substância diz que servia para cobrir outras substâncias. Pronto, mas eu nunca soube disso. Eu disse aos meus amigos, a única coisa que eu tomo é isto para emagrecer. Mas aquilo era uma coisa que era para a seleção só. Não era para ver se ser exposto nem cá para fora. Mas tive que vir embora. Mas foi um ano bom no Marítimo. Você estava contando a história da mulher, que ela falou, não, para lá não quero. Lá, não. E toca o telefone, só isso a voz dele, olha. Estou, meu querido, tudo bem. Eu senti logo, ouvi logo a voz dele, assim. Que boa. Falo com ele, pego no telefone, vou para a cozinha, a nega velha estava ali, vou para a cozinha. Ele, olha, eu quero muito que tu venhas, chega a acabar o contrato, mas amanhã ou depois tens que vir cá falar com o presidente pessoalmente. Para falar para a mulher, estou indo para a Madeira. Eu disse, sabes quem é que estava ligou agora? E ela, quem? E eu, Nelo Vingada. E eu lá assim, o Nelo Vingada é do Marítimo, não é? Disse, é, mas fantástico. Em Portugal, o melhor sítio para viver com qualidade de vida. Olha aí. O melhor sítio para viver com qualidade de vida. Fantástico. E naquela altura o Marítimo estava... O Marítimo era o Marítimo, né? Nós ficámos com aquela equipa, tinha uma... a minha equipa... E não é fácil jogar lá, né? Aquela equipa era horrível. A minha equipa era eu, Pepe. Pois é, vamos falar do Pepe. Jogou com... Alain, do Braga.
o gaúcho, o Van der Gaag, aquele central o holandês. O holandês, não é legal. Que era adjunto do lado do Tenkago. Van Gaal. Não, do Tenkago, que era do Manchester, que foi embora. Ah, sim, o Cal. Era essa a minha equipa, o Zeca, o Bruno, nós tínhamos uma equipa fabulosa, nós ficámos em... E apanhaste o Pepe começando, né? O Pepe começando, o Pepe... Aquela história que tu contaste uma vez do O Pepe é muito especial para mim, o Pepe é muito especial para mim porque o Pepe é uma pessoa que ele tornou seu amigo para a vida, né? Para a vida, por minha... E ele espero que ele ouça isso, vais mandar para ele. Por minha culpa, talvez as coisas não foram, na altura, as coisas não continuaram pelo caminho que devia ter continuado em relação à nossa amizade que nós tínhamos. Mas o Pepe chegou do Brasil com 17 anos. Eu adorava o Pepe. O Pepe para mim, na altura tínhamos um grupo que eu era mais velho. Claro, você tinha ali uma referência para essa molecada, né? Eu era, e já era no Marítimo, modéstia à parte, eu era o rei. O cara. Eu era o cara. Nesse ano eu era o cara. E ele chegou... e eu acolhi-o porque eu gostei dele, gostava da personalidade dele e gostava de... Tem aquela história muito... Eu quero que você... Gostei ele de personalidade. Vou-vos contar assim, primeiro dia que ele chega... Primeiro treino dele, para vocês terem noção dele. Ele tinha tanta personalidade que ele, no primeiro treino, uma pessoa chega no primeiro treino, uma pessoa quer assim, um brasileiro, chega do Brasil, quer acanhar, né? E o Pepe chega... Está o presidente, a equipa B treinou primeiro, ele veio para a equipa B, treinou primeiro que nós, era Madeira, aquele solzinho, nós sentados lá à espera a ver o treino, o presidente, olha, chegou aquele moleque agora do Brasil, dizem que o cara é duro, 17 anos, e dizem que ele é, ok, começa o treino, aí aquela gente, bom, jogador novo, carne fresca, brasileiro, vamos dar uma porradinha dele, aquela coisa, né, vamos dar uma porrada nele, valeu-me como se fosse hoje, acho que lá o cara deu-lhe uma, deu-lhe duas, a terceira. Aí é que começou a minha amizade com ele. Fechamento. Fechamento logo. Ali que foi o fechamento, como diz o outro. E ele dá-lhe uma, dá duas, bom, a terceira ele dá um soco no cara. O primeiro treino, logo o primeiro dia. Cartão de visita, ele chegou de madrugada, foi treinar. Logo. Pepe deu um soco nele logo no primeiro treino. E quem foi? Quem foi o Pepe? Não. Eu já não me lembro como é que se chamava. Eu não sei quem é. Bom, sai toda a gente ali naquela confusão para agarrar ele. Aquela coisa dele, né? Aí eu consegui chegar primeiro e agarrei assim nele. Aquela coisa que ele fez no estádio. Eu agarrei nele assim, e ele ficou assim, ele assim, me solta. O cara pensa que só porque eu cheguei hoje sou moleque, me solta. E eu agarrei assim para agarrar, anda comigo, moleque, anda. Pega assim nele, pelo campo todo, à volta do campo, sozinhos os dois, que era uma confusão de larguei. Tinha moral para isso, né? Peguei nele, à volta dele, a falar com ele. Primeiro disse, chegas aqui o primeiro dia, já está incendiando. Já está aqui essa coisa toda. Mas gostei de ti. Gostei. E a partir daí começámos uma amizade na Madeira, foi uma amizade, depois eu fui para Braga, ele foi para Porto, tornámos ali uma amizade, cheguei a Maceió, tornámos uma amizade que eu gosto muito dele. Em termos de jogadores, em termos profissionais, de entrega, também foi dos melhores que apanhei, e gosto dele. Pepe, a história da chegada dele não é fácil né? E é um cara lutador, veio do nada também, gosto disso nele, gosto. Ele veio realmente na coragem. Veio na coragem. E eu gostei dele nessa altura e convivemos muito na Madeira, era um dos meus parceiros, convivemos muito e ele merece aquilo que teve. E depois da Copa, então, que você passa um ano, né, parado. Mas foi muito duro isso, né? É lógico, imagina. Ali não tens, tu depois como é que vais explicar às pessoas, como é que vais explicar ao mundo, tirando as pessoas que te conhecem, tirando as pessoas que estavam no processo. É porque fala dopado, as pessoas pensam... Não, é doping, droga. Pensa logo... Doping de droga. Às vezes eu olhava para as pessoas e dizia assim, espera aí, cara, eu comecei a fumar cigarros aos 30 anos porque estrago cigarros, nunca soube o que é nada da minha vida, nunca. E tu estás a ouvir, aquele droga... Porque o doping para eles claro, pode pôr um Vicks no nariz e isso é doping. Claro. Mas as pessoas, e aquela coisa naquela altura, eu fico um ano sem jogar, eu tenho a confiança do Marítimo, eu fico um ano sem jogar e o Presidente renova-me um contrato um ano. Olha aí. Porque ele sabia, eu mostrei tudo às pessoas, está aqui isto, está aqui. Pronto, aquilo foi tudo. E aquele ano foi também a seleção, foi terrível, né? A seleção também foi tudo. Acabou por acontecer tudo ali. Aquilo foi tudo. Mal feito. É que eu digo, eu preferia não ter sido chamado. Nunca preferia não ter sido chamado. E eu tinha tudo certo com o Sporting. Tudo certo com o Sporting. Acabou, nesse ano que eu sou o melhor, que eu digo que eu sou bom, eu acabo um jogo, lembro como se fosse hoje.
Chega-se, na altura era-se o diretor do Sporting, era o Betancourt, não sei, um senhor de cabelo branco. Sim. Acaba o jogo em Alvalade, chega perto de mim e diz assim, quero a tua camisola. Que legal. E eu quero. Claro. Nem que eu pagasse, né? Estava lá, dei lá. Saio, Boloni, Mr. Boloni. Mr. Boloni que lançou o Cristiano. Foste o melhor jogador que eu vi aqui em Portugal. Quem é o teu empresário? Eu disse, meu empresário, na altura, o Veiga, na altura já não sei quem é que lhe disse que era o Veiga, trabalhava com. Então pronto, eu vou falar com o Veiga e eu quero que venhas para o Sporting. Tudo certo. Eu só não assino antes de ir para o Mundial porque digo assim, vou para o Mundial, espera, então, espera, agora espera. Vai que aparece um clube italiano. Vai que aparece. E não assinei, porque eu já tinha tudo acertado com o Sporting. Não quis assinar, não quis discutir com eles. Olha, quando vier, depois E nunca mais tivesse a oportunidade de voltar ao Sporting? Não teve? O Sporting tem 2 oportunidades de voltar. Não, essa do Sporting depois não tive, porque depois acabou. Mas antes, na altura no Porto, nessa lista de dispensas, porque eu por acaso naquela fase estava mesmo, nessa altura na lista de dispensas, houve uma altura que o Sporting e o Porto trocavam jogadores. E eles, olha, não quero este, tenho aqui claro. este. Eles fizeram isto durante algum tempo. E um dia estou eu... ainda era o Zé Coceiro, era diretor no Sporting, e chama-me o Reinaldo Teles. Olha, há aqui uma situação que, pá, ainda bem, graças a Deus que eu gosto, e há aqui uma situação muito boa, há aqui uma troca. O Sporting, que era o treinador que estava lá, não interessa quem estava lá, o treinador do Sporting Peseiro, não era o Peseiro, era estrangeiro ele. O treinador do Sporting quer-te a ti e nós queremos o Afonso Martins. Esse teve 4 anos a treinar a parte do Sporting, até receber tudo. Treinou 4 anos sozinho, treinou o Afonso Martins. Caralho. E do quê? Disse, Deus obrigado. Chovia nesse dia. Na altura tinha o Mercedes SLK, daquele SLK. Pego do meu Mercedes. Acho que fiz Lisboa, fiz Porto de Lisboa em meia hora. Em meia hora. Estado de Alvalade. Encosto lá num canto, vou falando ao telefone com o Peseiro, encosto lá em Alvalade, lá num canto, pronto, aquela coisa toda, estou à espera, estamos aqui à espera, a ver. Eu já em Lisboa, lá, encostado lá num sítio. E ele diz que não quer ir. Puta, Eu já em Alvalade. Eu já, pela vida dos meus 2 filhos, eu já em Alvalade a falar com o Coceiro. Ele diz que enquanto o Sporting não lhe pagar tudo, ele não troca, não vai para lá de nenhum, não sei o quê. Teve mais 3 anos a treinar à parte. E eu, o Coceiro disse, olha, se ele não quer ir, e ele não querem trocar por outro jogador, não, nada. Peguei no meu carrinho outra vez, fui à casa da minha avó, no dia a seguir para o Porto outra vez. Aí já voltou mais devagar, né? Não, aí foi devagar, velho. Se atrasasse mais uns 3 dias, aí fiz 4 horas, aí fiz 4 horas. Agora, outra coisa que eu me lembrei, falar de Sporting, você estava naquela vitória Do 6-3. do 6-3, né? Como é que foi aquilo, velho? É o jogo da minha vida. É o jogo da minha vida. Para mim é o jogo... Há 2 jogos na minha vida que... Há muitos que têm... Isso foi o jogo foi em Alvalade? Foi em Alvalade. Meteu 6... 6-3. 6 pipoco. O João Benfica meteu 6, João né? Pinto 6-3. Este é o jogo da minha vida. E há uma história muito engraçada desse jogo. Como é que foi? Como é que é isso essa semana? Essa semana foi... Essa semana, eu lembro na altura, essa semana foi... Era o jogo... O Sporting... Nós tínhamos de ganhar só. Nós só havia ganhar, não havia mais nada. E então era o jogo do título. Chamado o jogo do título. Faltavam mais 2 jogos e era o jogo do título. E essa semana eu estava jogando lateral esquerdo, estava jogando, jogava o Rui Costa, mais à frente, jogava o Schwartz, o Stefan Schwartz, o Secos, pronto, ali havia tudo, né? Aquela equipa do Benfica havia tudo. E eu estava jogando uns jogos antes. E nessa semana, jogo do Clássico, está tudo bom, né? Está tudo bom. Até o cachorro estava com a perna da coisa, estava para jogar, o cachorro estava pronto para jogar, tudo bom. E eu começo a fazer a equipa, punha os Schwartz a defesa esquerda, né? Aquela recosta, meio campo, aquela esporra toda, fazia aquilo tudo. E eu, faltava aí 5 minutos, só troquei o colete, depois já, aquela coisa dele. Dia do jogo, antes de ir para o hotel, aquele treino de bolas paradas também, escanteios, não era eu. Estava achando que não ia jogar. Tu vai dormir até mais descansado. Ainda bem, né? Não, vai dormir mais descansado. E aquela coisa toda. O meu parceiro de quarto era o Hélder, mas estava sempre no quarto. Eu, o Hélder, o João Pinto, estávamos sempre ali no quarto, na resenha, aquela resenha. Aquela coisa toda. Vou dormir, o cara até dorme mais descansado, né? Era só Nelson, Figo, Balakov, era só eu lá, aquele lado do Sporting que passava ali, né? Hoje eu não vou ter essa pressão. Vou pular essa aí. 19 anos. Eu disse, esta aqui não é para mim, já vi que não é para mim, mas pronto. Vamos para o hotel, tal, aquela resenha, jantar, comer, dormir. Palestra.
Esta, olha, aqui, eu aqui, o João Pinto aqui, o Hélder aqui, esta e tal, aquelas coisas. Bom, o Tony. Mr. Tony. Mr. Tony. Neno. Veloso. Moser. Hélder. E ele faz uma pausa. E ele diz: Kennedy. Meu Deus do céu! Um pegou de uma perna, outro não, um pegou numa perna, outro de outra. E eles sentiram mesmo, velho. E eles sentiram. Não, aquela coisa, eles sentiram. Então, eles só fazem assim, um fez assim, outro fez outro. E eu, aquela porra ali, assim. Agora não vai ter Hoje- jeito. Vai dar merda, hein? Hoje Vai é- dar merda, hein? Hoje é que me avisa, velho. Hoje é que me avisa. Tirou ali, nesse tiro não pôs o Rui Costa. Não pôs o Rui Costa, né? Não pôs o Rui Costa. Casa ia caindo, não é? Imagina. Ia caindo mesmo. Começa o jogo, aquela coisa toda, Sem Rui Costa. sem o Rui Costa, que para mim é. E Como eu é digo que é? às pessoas todas, se não tivesse... Se não tivesse o vencido- Rui Costa, para mim, foi daqueles jogadores que, vou continuar a história, que foi o que foi, mas para mim foi um dos melhores jogadores do mundo. O Rui Costa, na altura que vai para a Fiorentina, se ter ido para o Barcelona, para o Real Madrid, ia ser ainda mais do que... Para mim foi ainda maior, um né? jogador top. Pronto. Chega o jogo, escanteio para o Sporting, o estádio cheio. Vocês vão pôr no YouTube esse jogo, vocês vão ver. Sim, lotado. Estádio a cair. Lotado. A chover, uma chuva desgraçada. Começa o jogo, está ali 5 minutos de jogo, escanteio para o Sporting. Não sei se foi quem que bateu, o Figo. O Figo fez 1-0 ou 2-1, já não me lembro. 1-0 para o Sporting. 5 minutos. Só vejo o Rui Costa a aquecer. 5 minutos de jogo. Disse, bom, quem é? O Minhoca de novo, vai ser o Minhoca de novo, né? Gol do João Pinto. O Rui já estava a tirar o casaco, gol do João Pinto. E ele, espera, Rui, espera. E o Rui, espera. Escanteio de novo, gol do Sporting. Ele manda o Rui outra vez. Só que aí já deu o João Pinto 2-2, João Pinto 3-2, 4-2, 6-2, aquilo depois foi... E eu joguei os 90 minutos. Olha aí. E ele depois entrou para o lugar de outra pessoa e eu joguei os 90 minutos. Mas é o jogo é um jogo que... É o que mais marcou a sua vida. Esse e há um célebre jogo, se ouviram falar dos 4-4 em Leverkusen no Benfica. Tenho que pesquisar esse jogo. Sim, que vocês depois na volta, aquilo foi uma loucura, não é? Não, passámos aí. Nós tínhamos feito um resultado com eles cá e depois lá... Isso era Liga dos Campeões? Não, era... UEFA, não é? Ora, passámos passámos para as meias finais da Taça das Taças. Perdemos para o Parma depois. 4-4 em Leverkusen. Aquilo foi... Taças das Taças hoje é a UEFA, né? Não, havia a UEFA e havia os clubes que ganhavam a tinham Copa. ganho, Não, ganhavam a Copa no país deles. Aham. Sim. Tá. Só havia um coisa de... Aliás, essa final com o Barcelona é isso. Sim. Paris Saint-Germain Barcelona é a Taça das Taças. Taça- Eram os clubes que ganhavam a Copa no país deles. Sim, a Copa del Rei e a Taça Sim, de França. Portugal, Copa de Taça de França. França, aquelas coisas todas. Pronto. Antigamente haviam 3. Não havia essa das confederações. E pronto, esse jogo o 6-3 é um jogo que até hoje acho que é dos jogos mais... Emblemáticos. Sim, do Benfica. Se falares mesmo da história do Benfica, há muitos jogos importantes, mas esse 6-3 e esses 4-4 da Leverkusen, é que eu digo assim às pessoas, eu estou lá nessa história. Pois é, está na história. Eu né? estou lá... Respeita a minha história. Respeita a minha história. Respeita a minha história que eu nunca te Ok, critiquei. não, né? nunca te critiquei hoje. Caramba, mas então, você volta depois da Copa, um ano parado, vai ao Marítimo, depois o Marítimo vai... Vou para o Braga. Vai pro Braga. Vou para o Braga porque... Joga ainda por mais alguns anos. Jogo no Braga, na altura era o Josualdo Ferreira, o professor Josualdo Ferreira, e eu não vou falar de nomes, o treinador que eu apanhei depois, quando tu voltas, o Nel Vingada sai, eu já não apanhei. Muda tudo, né? Muda tudo. Quem eu apanho era o oposto. Era o oposto do Nel Vingada comigo. Pois, aí é O difícil. Nel né? Vingada era comigo e era o ano que se calhar que eu precisava do Nel Vingada. Vamos, agora. Claro. Não, apanhei o oposto de mim, apanhei alguém que ciúmes de mim, achava que ele é que tinha. Então jogou-me ali e era tudo que eu menos precisava. E eu continuei, e eu só dizia ao presidente, deixa-me ir embora. Estás doido da cabeça, tenho aqui dinheiro para te pagar mais 2 anos de contrato, nem que fiques aí, não sei o quê. E ele não me deixava mesmo sair, não deixava. Gostava não de deixava. Ele amava-me. Não. Até que um dia fui lá a chorar, eu fiz, aconteceu, não sei o quê. E o Josualdo ligou para mim, olha, eu quero que venhas para aqui. Para o Braga. Estava a voltar para o Braga, né? Marítimo é o Marítimo, mas estava a voltar para o Braga.
depois fui para o Braga. Eu estive lá um ano e tal. Com ele é que eu jogava a todo lado. Como é que vocês chamam um cara que é lá no Brasil, que é o Zeferino, que faz tudo? É o... Como é que é o... Faz tudo é o... O Zeferino. Severino. A minha alcunha no Braga, os brasileiros todos, o Vender, o Ney, aqueles brasileiros todos no Braga. Era o Severino. Olha, hoje é a lateral esquerda, és tu que jogas. E ele comigo era assim, três centrais, é tu que joga de central? Como é que é tu que era? Aquela polivalência lá de trás, né? Com eles, mas de avançado nunca mais. Não, né? ali nunca mais, avançado nunca mais, não é coisa boa, não é? Ele balançar a rede nunca mais. Então ele disse, então és tu. Eles chamavam, já gozavam que já não chamavam que era, chamavam só o Severino, vai ali. Pronto, depois era para todo lado. Então, mas é um belo corte. É um belo corte, Severino. E depois faço mais um bocado no Braga, faço 6 meses na Académica, Nelo Vingado outra vez, que ele vai para a Académica para salvar a Académica. Académica de Viseu. De Coimbra. Não, de Coimbra. Era na altura, vai para salvar a Académica e em dezembro vou eu, Porfírio, o Golial, ele contrata ali uma turmazinha e estou lá 6 meses, conseguimos salvar a Académica e acaba o meu contrato que eu tinha feito só por um ano, é a partir daí que depois é Chipre e Grécia, depois é o resto da minha história. Que era o restinho da carreira ainda. Parou com quantos anos? Eu parei com os 36, 37 na Grécia, assim, mas na Grécia ainda no Ergotelis. Mas chegaste na Grécia e ainda foi um dos primeiros jogadores portugueses. Eu fui no Chipre. Primeiro Chipre, né? Eu e o Ricardo Fernandes somos dos primeiros a chegar ao Chipre. E como é que é essa experiência, chegar num país assim, completamente diferente? Idioma diferente? Idiomas diferentes, grego. Eu disse assim, nunca vou falar grego, né? E hoje em dia já falo, né? Eu estive lá 4 anos e eu dizia assim, não. Aprendeu alguma coisa? Também estava sozinho, tinha necessidade, eu gosto de aprender. Por exemplo, eu falo em grego, falo francês, falo inglês, falo espanhol. Pronto, eu gosto de aprender. E grego aprendi a falar. Mas é complicado. E temos que nos habituar um bocado à cultura deles. Mas eu gostei muito da Grécia. Acho que vivi lá. E depois fui um sortudo. Mas todos que passaram aqui falaram muito bem da Grécia. Eu fui um sortudo, porque onde eu jogava, o time era o Ergotelis e era na Ilha de Creta. Que espetáculo. Que azar, né? Que azar, né? Estive lá 3 anos. Que fase. Que fase, né? Tá ruim, parceiro? Era aquela coisa, só tínhamos que viajar todos 15 a 15 dias, tínhamos que ir para Atenas ou para Salónica, não sei o quê, mas pronto. E era... E qual é melhor, o que é que você traz assim na memória, assim, que você fala da Grécia, qual é a recordação que você tem? Tudo. A maneira de viver deles, eles é um povo muito... como é que é explicar? Amanhã. Ávrio. Não te esqueças deste... Ávrio. É amanhã. Ávrio. Deixa para amanhã. Não, Ávrio. A gente está a dizer, Ana, vamos lá comer e beber aqui ou qualquer coisa. Amanhã. É mesmo? Ávrio. Eles tinham, na altura que eu estava lá, eles tinham 2 ou 3 dias que, ou era a terça e quinta, que eles não trabalhavam à tarde. Chegava 1h da tarde e acabou. Pô, o pessoal lá é baiano, não é? Baiano lá? É o que eu estou a dizer. Eu chamava eles, eu gozava com eles, dizia que eles eram os brasileiros, que eles eram os africanos da Europa. Amanhã, meu velho. Amanhã, relaxa, bicho, relaxa. Amanhã. Empréstimos ao banco, eles faziam. Por isso é que aquilo deu o estouro, né? Pois. Fazia empréstimos para tudo, chegava lá. Eu lembro dessa história como se fosse hoje. Um brasileiro que era o Júnior, que chegou cá no Passos Ferreira, jogou não sei o quê, uma vez foi com o Júnior. O Júnior já estava lá 1 ano, já recebia, e tinha um senhor que trabalhava no banco que a gente conhecia. O Júnior precisava de uma coisa para mandar para o Brasil. E eu cheguei lá, fui lá, está aqui. Ok, o Júnior precisava disto, precisamos fazer um empréstimo aqui para o Júnior, é uma coisa urgente, não sei o quê. Tudo bem, mostrei as coisas todas, para vocês terem noção como era aquilo. Fomos lá de manhã antes do treino. Quando acabou o treino, o homem ligou que o dinheiro já estava na conta do Júnior. Que maravilha! Me dê o nome desse banco aí. Me dê, papai! A Grécia era um pouco assim. Assim arrebentou. A Grécia, então assim, eles faziam empréstimos para ir de férias, para ir sair à noite, empréstimos para isto, e eles perseguem aquilo arrebentou. Mas como país, aquelas ilhas, tudo é um país. O futebol é loucos também. Loucos. Os clássicos também, ali, os jogos também. Só vai o time da casa. Joga Olympiacos em casa, os outros não vão. É torcida única, né? Torcida única. O Olympiacos, o Panathinaikos e o AEK. Quando joga em casa, só vai... Qual é a claque mais apaixonada que você viu nesse país que você, por onde você andou? Grécia, teve Espanha, né? Teve na França e aqui em Portugal. Qual é o... Agora é boa coisa. É difícil, mas... Vou perguntar às vezes tem aquela torcida... A sua maneira, né? A sua maneira. Os gregos, apanhei os gregos eram loucos. Os gregos eram loucos. Mas também tiveste um jogo em Portugal, tiveste um jogo no estádio Bessa, que aquilo também foi complicado, foi. Né? Foi quando fomos campeões. Pois é. Também foi uma pressão. Como é que foi aquilo? Aquilo foi quando fomos. É esse ano que somos. Quando voltamos do Bessa. O Benfica é campeão lá, né? O Benfica fomos campeões lá. Depois tem uma história curiosa que. Conta essa história. Tudo.
Eu não gosto, eu tenho aquela coisa, quando muita gente está em cima de mim, eu fico... Fobia, né? Então, nós já sabíamos... O que vocês tinham combinado? Combinámos assim, ó, quando faltar 2 minutos, o Campo do Bessa agora tem de lado, né? Mas antigamente era atrás da baliza. O antigo estádio era outra coisa. O antigo, eles mudaram. O antigo, tu tinhas que sair, a entrada era por trás da baliza. De uma baliza, né? Aquilo era De uma baliza. E nós combinámos, quando faltar 1 minuto ou 2, começamos todos a chegar, porque o campo era assim e a baliza que sair era aqui. Quando começar tudo a andar para aqui, mal ele apita, nós corremos todos para dentro do... Já estavam a prever que a torcida ia entrar. Não, o Benfica campeão já... E pronto. E estávamos aqui, e esta é a saída, e eu estou aqui a jogar de lateral esquerdo, né? Aqui. Está do outro lado. Aqui, aqui de lateral esquerdo, estava aqui de lateral esquerdo. E pronto, começámos a olhar, começámos a ver mais ou menos o tempo, mas ainda não era aquele tempo. E o árbitro apita uma falta. E o que é que o cara faz? O Nogueira, que jogava no Boa Vista, o árbitro, ele pega na bola e dá um chute para o ar, né? Os caras, o que é que o público pensa? Acabou o jogo. Já estava lá, já. Ali ao pé mesmo, eles saltaram. Tempo de eu correr, já saí de lá. Só que, né, aquela altura era aquela cueca sabe, aquela cueca branca, né? Aquela grossa, aquela... Saí de lá assim. De cueca. Levaram tudo. Levaram tudo. O meu coisa já não era levar tudo. Era mas aquela faltava coisa... tempo para acabar o jogo? Faltava 2 minutos. Faltava 2 minutos. Faltava 2 minutos, por exemplo. Mas aí foi, acabou, já era. Acho que a ano a seguir o Benfica foi castigado por um jogo por causa disso. Mas faltava 2 minutos, pronto. Entendi. Faltavam 2 minutos. Só que ainda ele pensou que, bom, ele olhou, viu 90, disse, já acabou, né? Tal, quando ele estou e agora? Quando começa a correr, qual correr? Vais correr, mas é para tarde. Foram 2 vezes eu, lá. Quando vejo aquelas pessoas em cima já tira tudo, eu já comecei a tirar, eles já tiravam, né? Só vejo a polícia chegar lá e disse, graças a Deus, pronto. Mas cheio de cuecas, mas pronto, mas foi... Então foram 2 vezes, né? Porque quando chegar aqui... Quando chegar lá tive que tirar tudo, aquilo parecia um striptease, né? Toda hora tinha que tirar tudo, né? O estádio das Antas também, o antigo, também era mas também. era complicado também, tinha um lugar onde o pessoal ia aquecer, que passava um túnel, era também... Mas isso era aquele túnel, era complicado também, mas era complicado, que aquilo que eu estava a falar no princípio, era quando tu ias treinar. Porque o estádio era aqui e depois tu saía do estádio, depois o campo era cá em baixo. Tinha que descer uma rampazinha para ir até ao estádio. Então, quando aquilo corria mal, os caras ficavam na rampa à tua espera, né? E quando tu foste vieste ou seja, jogando no Porto, vieste a Luz, como é que foi essa recepção? Dos piores sentimentos da minha vida. Cheguei. Depois aconteceu tudo, tinha que acontecer tudo, não era dia para mim. Mal entrei em campo, né? Estamos a falar do antigo estádio. Né? Ainda era no antigo estádio da... Eu joguei lá, antes de ir para essa cabeça, eu joguei lá com 130 mil pessoas lá dentro. Não cabia nem um alfinete lá dentro. Foi quando fomos campeões, né? Benfica e Guimarães, no último jogo, 130 mil pessoas. Portanto, esse canto ao Porto estavam não sei quantas mil pessoas. Eu entro para aquecer logo. Já começou a ouvir um monte de novo. Já toda a minha mãe já viu tudo, a minha mãe, já vimos tudo. Deve ser uma lateral, né? Cada lançamento, lateral, né? Levava lateral, tudo. Tal. Começa o jogo 1-0 para o Benfica. Passado de 15 minutos, 2-0 para o Benfica. 20 minutos de jogo, quem é que sai? Pô. Tiram um médio a lateral e meteu mais um avançado, né? Quem é que sai? Meu irmão. Deus do céu, não foi acarinhado mesmo. Bem, o que eu estou a dizer, o treinador gostava de ti. Não, é que eu estive a dizer. Que dia o meu mesmo, 20 minutos de jogo. Era só o que faltava, né? 20 minutos, cara. 20, já estou, o que é que faltava? Os caras subindo e eu... Mas e aí, tu chegou... Mas estava jogando mal? Não, foi mais tática. Foi tática, né? Tá, mas assim... Aproveita mas assim, como é que é na cabeça do jogador profissional, com uma história... Porra, ser substituído aos 20... Ninguém gosta de ser substituído. Ninguém gosta. Já tive várias... Comigo aconteceu 1 ou 2 vezes, mas já tive jogadores que... E essa de substituído aos 20 minutos e aquela de tu entrar e sair, velho. Essa de entrar e sair é complicado também. Que voltas lá e ficas... Não, entras e depois olhas para a coisa, és tu que sai de novo, já. É duro, velho. Isso aí, né? É duro. Essa aí. 20 minutos o cara pode dizer, pô, 20, 25, olha, pronto, você falou, é opção tática. Olha, não estou assim tão bem agora. Tu entra e passa 10 ou 15 minutos, o treinador tira de novo, tem que ser mesmo. Kennedy, e aí como é que você, depois dessa mudança da tua vida, que você começa a ver que o futebol já está acabando e você começa
repara que pode ser treinador de futebol? Em que altura acontece esse clique? Não foi coisa que eu quisesse muito. Eu começo um pouco na Grécia, dos dois times que eu acabo já de jogar. Um era da segunda divisão B, que é um daqueles dois que eu acabo de jogar. Eles próprios, na altura, eu jogava e há uma situação lá com o treinador que manda o treinador a mar e pedem para eu assumir o cargo de treinador. E eu, ao princípio, jogava e lá, pronto, lá acabei. Os últimos 2 anos acabei como, né? Zagueirão, cadeirinha, né? Livre, né? Cá atrás, sozinho, o cara marcando, eu só aqui, né? Acabei assim, pronto. E então tinha essa coisa do jogo, mas não era fácil. Tu estás a jogar e tu estás a orientar. A partir aos poucos fui deixando de jogar, né? Fui deixando de jogar e fui começando mais a orientar. Não tinha nada como treinador, não tinha curso nenhum, tinha a minha experiência só, foi isso que eu comecei. E depois, isso na Grécia. E depois, quando vim para Portugal, lembro-me um dia, que atualmente hoje o presidente do Leixões, o presidente Paulo Lopo, havia um clube que era o Sintra Futebol Clube, que agora, depois fez a junção com o Estrela e agora era o Sintra Futebol Clube. E era da Distrital. E começou aí. Ele ligou para mim, olha, o treinador foi embora um dia antes, foi embora uma semana antes de começar o campeonato. Caramba. E eu, és tu. Eu tinha vindo da Grécia na altura, és tu. Então começo um bocadinho e começo a desenvolver isso e a partir daí, pronto, comecei a apanhar o gosto também, é uma coisa que eu gosto, eu tenho que estar há algum tempo fora, mas é uma coisa que eu gosto. E foi o primeiro, foi o Leixões, depois daí saí para o Pinhal Novense, do Pinhal Novense fui para o Almancilense, fui para o Almancilense, ao Cruxense, sei que depois fui acabar Mas você teve no Estrela como coordenador, não foi? Tive com o Estrela como coordenador. E como é que foi essa experiência no Estrela da Amadora? Foi uma experiência boa, mas eu gosto mesmo o que eu gosto mesmo, foi uma experiência boa porque já estava perto do balneário, já estava perto dos jogadores, mas eu gosto mesmo de balneário. Aquela coisa de ser treinador, aquela coisa de... Pode não ser treinador, mas estás ali no balneário, estás a conviver ali com os jogadores, hotel, balneário, tens ali, dás a tua experiência, dás uma palavra, e eu tenho isso bom, gosto de... Sei entender os jogadores, sei onde é que eu posso tocar nele, isso é que é uma das coisas que eu gosto. Conta uma história de balneário. Você falou que gosta, uma história que possa ter te marcado. Eu vou contar uma história que me marcou, especialmente no Leixões, são várias histórias que me marcaram em relação a isso. Eu cheguei lá, o Leixões, o presidente foi Paulo Lopo, também mais uma vez, vais ser treinador de Leixões. Eu, qual treinador de Leixões, Paulo? Não, vais comigo ver o jogo a Leixões, vais ser treinador de Leixões. Fomos para Leixões, fui ver o jogo, acabou o jogo, despediu o treinador teve que sair na altura pela polícia, não sei o quê, disse, porra, é aqui que eu vou treinar, não, tá? Ambiente bom, né? Saudável, né? Aí vou para Leixões. E acima de tudo, é claro que era, Leixões é um clube especial, e eles gostavam de mim, pronto, claro que gostavam de mim. E eu com os jogadores, a equipa estava mal, estava a descer. E o primeiro jogo... Estava na primeira. Estava na segunda. Na segunda. Na segunda estava já para descer. E eu chego lá, o primeiro jogo, aquela coisa, e eles ganham o primeiro jogo. Nós ganhamos logo o primeiro jogo. E eu entro. E a situação que acontece, uma das situações, que aquilo que eu gosto, e acho que as pessoas não têm que esconder nada às vezes. Então nós sabemos todos, eu fumo, e havia vários jogadores de Leixões que também fumavam. Este foi um exemplo. Eu acho que eu gosto de ir por aí, acho que gosto de ter as pessoas do meu lado e gosto de dizermos o que temos a dizer. E eu, primeiro treino, chego ao primeiro treino, vou lá buscar a minha roupa para me equipar e tal, e vejo onde é que eu ia fumar um cigarro, né? Antes do treino. Então vejo uma porta, o estádio do Leixões, vejo uma porta lá, e ao mesmo tempo apercebo-me que está lá gente. Peço um café lá à senhora, pego no meu cigarrinho e vou andando assim, se eles aperceberem que eu vou para lá, né? E quando chego eles já não têm nada a fazer, né? Mas acho que logo nesse dia ganhei o grupo. É aquelas coisas que eles a seguir já ganham o grupo. E eles... Tomaram aquele susto? Aquele susto, né? Mister, né? Então, quem é que tem a isqueira? Não tem a isqueira. Mas vocês vão apagar o cigarro, não vamos fumar um cigarro todos antes de ir para o treino, né? Ainda falta meia hora, 40 minutos. Eu pego no cigarro, com o cafezinho, e eles, 3 ou 4, e deve ser aqueles mais feras, sabes? Disse, vão um cigarro então. E eles ficaram, não há problema nenhum. Disse, não há problema, então eu estou a fumar, vocês vão, falta 40 minutos, têm o hábito, vocês vão esconder para quê, né? Estão a esconder para quê? Agora corram lá dentro. Agora, bem, esse mesmo dia, é uma história que eu gosto, este mesmo dia, no ônibus, eles lá atrás estavam a jogar à sueca, estavam a jogar não sei o quê, e eu cheguei, deixei-os jogar, fomos para o hotel,
E eu perguntei, onde é que eles jogam as cartas? E eles é naquele quarto ali, mas mister, não vai lá. Não. Eles abrem a porta. Eu entro. Já entrei, né? Tá, gente, como é que... E eles, alguém vai ter que ser, que eu também quero jogar uma sueca também vou ter que jogar, alguém vai ter que ser. E sentado lá a jogar com eles, joguei um bocadinho, 10, 15 minutos e vim-me embora. Pronto, a partir daí ganhei aquela coisa que eu acho que é o mais importante. Eu chegava a estar na fase difícil, estávamos a perder um jogo 1-0 ou 2-0, cheguei ao balneário, peguei no papel, rasguei, tirei fora assim. São vocês, mas o presidente dizia assim, mas o que é que tu dizes a eles? Porque temos que ir ao lado, e ainda por cima quando não somos tão bons, temos que fazer aqueles jogadores bons de outra maneira, não é? De outra maneira. E eu funciono muito com isso. Acho que às vezes o tático, claro que temos que saber o tático, temos que fazer as coisas, mas o humano, acho que o humano é como tudo na vida. Temos que, como no trabalho que vocês fazem, se não tiverem aquele carisma que as pessoas não tiverem, as pessoas não trabalham para vocês. É verdade. E com o treinador eu gosto muito de ir por aí. E as coisas correram bem onde eu fui, porque basicamente por isso. E está nos planos agora algum clube? Gostava. Não tem nada nos planos, mas gostava. Também se calhar tenho que fazer o nível 3 também, só tenho 2, tenho que fazer o nível 3, mas gostava dentro em breve. Eu costumo fazer uma pergunta aqui a todos os convidados. Se hoje aparecesse o gênio da lâmpada para você, qual era o pedido que você faria a ele? O que o Kennedy pediria? Boa pergunta. O que é que eu pediria a ele? Paz. Neste momento, paz. Paz, acho que se estivermos em paz connosco mesmo, é importante para nós conseguirmos outras coisas, não é? E às vezes, quando nós estamos, por mais que a gente queira ou não, as coisas tornam-se mais difíceis. Mas paz e alguma coisa dentro do futebol que eu gostasse mesmo de fazer. E não tem que ser, atenção, às vezes nós pomos o futebol, que eu não sou daquelas pessoas, não, tem que ser o futebol. Não, outra coisa na vida, outro trabalho, outra qualquer coisa que eu disse assim, isto dá-me prazer fazer. Era o que eu podia. E o que te dá prazer fazer? Pós-futebol, o que você gosta de fazer? Faria qualquer coisa que me desse prazer, que eu achasse assim, este é um projeto, ou este é um trabalho. Eu há pouco tempo, tu sabes, eu não é que eu gosto de fazer, mas tenho que fazer da Uber. Trabalhei 9, 10 horas por dia. Claro. Pronto, não é aquilo que eu... Mas faço. Portanto, qualquer outra coisa que eu gostasse de fazer e que me desse prazer fazer e que fosse bom para mim. E ter paz. Acho que neste momento, paz comigo mesmo. Você já pensou alguma vez em trabalhar com preparação de atletas? Também gosto. Mesmo aquela preparação particular mesmo. Isso. Eu, por acaso, ontem estava em casa e estava a pensar nisso, mesmo essa participação particular, essa coisa particular, também é uma coisa que é interessante. A gente depois vai arranjar uma maneira. Porque a experiência que você tem é a história. E até para mais jovens, né? Você para ensinar para essa molecada toda aí o caminho. Porque não, é uma carreira boa, brilhante. Era uma coisa que eu gostava. Eu gosto de miúdos, eu gosto de trabalhar com moleques. Não, e uma carreira brilhante, que você foi acima e foi abaixo e voltou acima. E isso é importante para o jovem, tem né? Que ser, né? E a gente está chegando aqui perto da nossa hora. Geralmente é ele que faz a pergunta, mas eu vou fazer. Queria que você deixasse um comentário, um pensamento. Não só para o jovem que está a começar, que está ali com 17 anos, mas aquele também de 20 e pouco. O que prestar atenção para não fazer... Obviamente, às vezes acontece alguma coisa, mas... Um conselho do Kennedy. Olha, um grande conselho que eu dou, e mais tudo por experiência da vida, e como há bocado disseste muito bem, já tive muito bem, já passei em palcos que muita gente não vai passar na vida. Eu já passei por quase tudo nessa vida. É verdade. Eu por acaso gosto muito dessa música. E hoje em dia humildade, trabalhar, humildade e pensar que isto tudo passa, não é? E especialmente para estes jovens do futebol, jovens que ganham dinheiro, isto tudo passa. E hoje estamos de uma maneira, amanhã podemos estar de outra, e hoje em dia é muito mais fácil para eles, há muito mais gente que sabe, pode-nos ajudar a organizar isso. Se calhar no nosso tempo não havia ninguém que nos ajudasse a organizar as coisas, não é? No meu e mais para trás ainda é pior, né? Mas pronto, muito trabalho, e tudo, qualquer jovem, hoje em dia nós falamos do Cristiano Ronaldo, não digo que tem tudo que ser como o Cristiano Ronaldo, mas hoje todo em dia, tudo. Trabalho, né? Trabalho. Profissionalismo, porque o futebol cada vez é mais difícil em termos de treinos, de jogos, de comportamentos, e acho que qualquer jovem, acima de tudo, e saber investir as suas coisas, não é? Porque isto acaba rápido. Isto quando damos conta, eu já tenho 51, né? E fica depois história para contar só, né?
mas há coisas que desde criança, e a outra coisa para os jovens são os pais, né? Os pais também ajudarem na educação dos filhos em termos de futebol, por exemplo, vamos falar de futebol, porque há muitos pais que pensam que todos os filhos vão ser o Cristiano Ronaldo ou que vão ser isto, né? E às vezes não ajudam bem nesse equilíbrio da criança. A criança tem que ser aquilo que ele quer, a criança tem que deixar à vontade para ele fazer aquilo que ele quiser, ele gosta de jogar futebol, mas eu já apanhei muitos pais que às vezes são os piores para os filhos, né? Deixar os moleques trabalhar, deixar eles fazer aquilo que gostam, seguir a vida. E aqueles mais velhos, tudo muda num instante, né? É um conselho que eu dou e sempre honesto e humilde, e que há pouca humildade hoje em dia às vezes, mas mais humildade e trabalho. Boa. Maravilha. Tem mais alguma? Não, agora falou dos filhos. O Alexandre não quer jogar bola? O Alexandre, olho azul, sabe? Chegou uma altura ali, 16, 17 anos, olho azul, já queria mais, não. Mas agora está é treinador, também acho que vai estar a tirar o primeiro nível, já treina 2 equipas ali na Torre, em Cascais, já é treinador, vamos lá ver, pode ser que ainda vai ser adjunto dele ainda. Maravilha. Tá bem? Quem sabe, né? Quem Pai sabe, trabalhar junto. Pai trabalhar junto. Seria ótimo, né? Olha, Pai põe só eu ia apanhar uma coisa, eu fico só a apanhar sol, não faz nada. Kennedy, eu quero agradecer a tua Obrigado. presença, a tua disponibilidade. A gente está nesse projeto novo aqui. O Val me deu essa oportunidade de estar com ele aqui nesse espaço. Que é isso, você que me deu a oportunidade de ficar contigo. Obrigado, eu é que tenho que agradecer. Eu nunca te critiquei, cara. E nós somos amantes do futebol. A verdade é que esse projeto no início era podia calhar qualquer coisa, mas o futebol está sendo tão agradável, sabe, tão mágico, e histórias como a tua, é um prazer, sabe, saber tanto do futebol, da tua vivência, e obrigado por ter vindo aqui. Obrigado eu pelo convite e espero vir cá mais vezes, né, contar outras histórias, né, tá. Não, Deus te abençoe, muito obrigado. Um abraço, obrigado. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Tá. Delícia ouvir sua história. Obrigado. Muito bacana. Estamos cá. Agora, como é que você vai terminar? Não, agora é você que fala. Aí, curte, compartilha e comenta. Obrigado, galera. Obrigado. Vamos ao próximo. Logo teremos outra pessoa bacana, como aqui o nosso convidado de hoje, para falar para vocês sobre futebol e comentários e balneários, né? Que para brasileiro é o vestiário. E pronto, é isso. Logo nos vemos de novo. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Boa.